Boa tarde, amigos. Todo mundo conseguindo me ouvir aí? Se sim, me dá um ok aí. Mãozinha levantada. Aí sim, a galera dos adolescentes. Boa tarde, é muito bom estar aqui com vocês. É um privilégio grande. E nós estamos aqui para partilhar hoje um pouquinho com a palestra com a professora Eleni, né, professora Eleni? Eleni Rosamo Onderno. Ela é educadora com 40 anos de serviço prestados na educação adventista e ela já trabalhou em 4 ministérios aí, né? Quer dizer, 4 anos no Ministério da Criança e do Adolescente na UCOB. É isso mesmo, professora Eleni? 4 anos. Atualmente, ela é líder de 3 PGs do Ministério Ela é atualmente líder de 3 PGs do Ministério Pessoal e da Igreja em Águas Claras, que é em Brasília. É apaixonada pelo discípulo em pequenas comunidades, pois vivencia diariamente o que Deus está fazendo no meio deste ministério na vida de outras pessoas. Eu vou falar um pouquinho, Eleni é uma pessoa muito especial, e cada vez que ela vem aqui na missão, ela nos conta muitos testemunhos. E eu sou apaixonada por sua vida, professora Eleni, porque ela é um testemunho vivo de que Jesus vive em sua vida e gerenciada, tem nos ajudado muito a ser também luz como você é. Com você a palavra, professora Eleni, seja bem-vinda aí, vai nos ensinar um pouquinho sobre criando um ambiente de discipulado entre adolescentes, isso mesmo? Tá sim. Ok, vamos lá, professora Eleni. Prontinho? Olá, boa tarde. Vocês estão bem? Eu falei, como é que eu vou falar? Não consigo ligar esse som. Aí eu mandei um recado lá no chat para alguém ler. Que bom, Luci, rever você e todo esse grupo. Vocês estão bem? Estou vendo que tem alguns adolescentes também ali, né, juntos. A palestra foi preparada especialmente para professores. Vou tentar incluir vocês, né, os adolescentes aí na nossa fala. Eu não sei quantos de vocês já me escutaram no tempo que eu era líder do Ministério da Criança e do Adolescente. Se você já me ouviu falar alguma vez, se já foi na sua igreja, coloca ali no chat, eu ouvi, ok? Só para eu saber se você já, de alguma forma, já me encontrei com você na sua classe, na sua igreja. A Raiciele está com a mão levantada, não sei se faz tempo já, não sei se ela queria falar, a gente não deixou, se foi por acaso, é só ir ali em reações, abaixar a mão, ok? Se não quiser falar. Eu vi a Maria Tereza levantando, eu acho que Maria Tereza disse que já me escutou, acho que era isso, estava respondendo, né? Aí você pode levantar a mão, depois de um tempo, você mesmo tem que abaixar, né? Porque ela não vai abaixar sozinha. Agora, os outros emojis ali, eles abaixam sozinhos, mas o de levantar a mão é você que tem que clicar para abaixar. Ó, a Maria Tereza clicou, abaixou a mão, ok? Sejam todos bem-vindos, nós temos 1 hora apenas, vamos ter 2 testemunhos no final, e eu gostaria de, não sei se vocês podem orar, eu oro final, eu acho que vou fazer o seguinte, eu vou orar na inicial e na final alguém ora para nós, pode ser assim? Pode ser. Eu escolho alguns de vocês para orar. Então, vamos lá? Senhor Deus, a gente está aqui, oramos muito por esse momento, desejosos de trocar experiências, entendemos melhor como os adolescentes são, como é que podemos criar um ambiente discipulador em nosso pequeno grupo. Portanto, eu te peço, Espírito Santo, agora, que ele venha trabalhar em nossa mente, para que a gente possa compreender, falar aquilo que o Senhor quer, não a nossa vontade. Muito obrigada por essa oportunidade, por estes momentos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês, preparei alguns poucos, está desativado o meu compartilhamento de tela. Não sei se pode voltar e colocar novamente. Deixa eu ver. Isso, muito bem, obrigada. Vocês estão vendo a tela toda? Ok? Faz assim, vocês estão? Ok, a meninada ali, eu já vi que já levantou a mão. Luci, se você puder ler alguma pergunta, alguma contribuição no bate-papo, eu não vou dar conta de fazer os 2 ao mesmo tempo, tá bom? Que eu estou vendo vocês aqui, obrigada porque vocês abriram a câmera, muito obrigada, porque a gente gosta de ver alunos, né? Gosta de ver rosto. Em algum momento eu vou descompartilhar a tela para ver vocês. Então, se vocês estiverem com ela aberta, é muito bom porque a gente vê os olhos, a reação da pessoa, conhece melhor, né? Assim como a minha está aberta também. Se você não puder, eu vou entender, mas se puder, eu vou ficar feliz, tá bom? Bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês,
vocês podem responder ali só quem é veterano em pequeno grupo. Vocês sabem o que é veterano, né? Quando a gente fala veterano, a gente lembra logo do veterano de guerra, aqueles senhores idosinhos, né, que participaram da Segunda Guerra Mundial, que pouco a pouco eles vão morrendo, cada vez mais o desfile 7 de setembro vai ficando com menos deles, e vai cada ano diminuindo. Com certeza, com essa pandemia, muitos se foram. Mas eu não estou falando veterano no sentido de idade, né? De ser idoso. Mas quem de vocês é uma pessoa que já está numa jornada bastante assim longa, né? De vários anos no pequeno grupo? Coloca eu ou levanta a mão aqui para eu poder ver vocês. Deixa eu ver aqui. Vou ver vocês. Levanta a mãozinha, ou faz alguma reação, levanta a mão, ou põe eu ali. Quem já é de muito tempo de pequeno grupo? O pastor José Eduardo, eu já vi levantando a mão. Tem mais alguém? A Luci, Maria Tereza também, o Matheus. Se você não quiser levantar a mão, mas quiser escrever eu, ali o George. Nós temos vários veteranos. Quem não respondeu é porque posso considerar novato? É isso? Então, eu quero começar compartilhando o conceito de veterano e novato a partir desse mentor. Ele é escritor, consultor de carreira, atua na formação de mentores e no exercício de mentoria para o desenvolvimento de jovens potenciais. Autor de livros famosos, inclusive a coleção best-sellers da série Geração Y. Ele fez muito sucesso, virou um best-seller. E também articulista e colunista na Exame.com. Sabe o que ele fala sobre veterano e novato? Que eu não tinha pensado. Ele falou assim, olha, nem sempre veterano é quem está muitos anos numa determinada, eu diria, ação, projeto, e nem sempre o novato é o que entrou por último. E olha como que ele classificou, eu diria, o veterano. Eu prefiro, o veterano não, o novato. Uma pessoa é novata, olha só, então os que levantaram a mão como veteranos em pequenos grupos, verifica que ao eu fazer esse conceito, você não cai para o nível de novato. Às vezes não, né? O primeiro ponto, tenho certeza que ninguém está fora disso, porque tem gente que a gente pode considerar novato quando ele tem muito conceito, mas ele não tem a prática. Ele se considera veterano, mas ele é novato, porque ele não tem a prática. Inclusive, um dia desses, eu coordeno junto com o irmão Neilson os pequenos grupos da nossa igreja em Águas Claras. Eu dirijo 3 diferentes, cada um tem perfil diferente, mas eu estou junto com ele no mentoreamento desses meninos, né, no discipulado deles. A maioria são jovens, pequenos grupos jovens. E um deles disse assim, sabe, professora, a gente está cansado de conceitos. A gente quer ver a prática. A gente já ouve muito pastores, líderes falando como se faz, é isso, aquilo, conceito, por quê? Mas a gente quer ver na prática. Essa pessoa que está falando, está fazendo? Olha só, então o primeiro ponto é, você é um líder, com certeza já tem a prática. Então, todo mundo, ok, passou nessa primeira. Vamos ver o segundo? Tem líder de pequeno grupo que se considera até veterano, mas tem um conhecimento superficial de como se faz o discipulado. No fundo, o que ele faz, reúne a galera para um pequeno culto. Reúne uma vez por semana, cumpre o papel, vai embora e a vida continua. Daqui a pouco ele até pensa que é isso que é para ser pequeno grupo, só que ele está com um conceito equivocado. Então, ele não é mais veterano, ele cai para o lado do novato, porque ele está fazendo há anos, só que o que ele está fazendo não é assim que é para ser. Então, de veterano passa para ser novato, porque está com um conceito equivocado de pequeno grupo, né? Agora, eu queria passar o próximo slide aqui, vamos ver aqui. Opa, como é que aqui? Deixa eu avançando. Isto. Olha, sou novato quando o meu conhecimento sobre aquilo que eu estou fazendo se torna obsoleto. Daqui a pouco a gente pode estar na liderança de pequeno grupo há 10 anos, mas eu faço sempre do mesmo jeito de 10 anos atrás. Então, eu me torno novato porque a minha atuação está inadequada, obsoleta. Então, para os alunos, é como se eu tivesse, para os adolescentes, novato naquela história, eu não me atualizei. Então, eu não estou cumprindo o meu objetivo. Você tem muito conhecimento, mas o cenário mudou agora, principalmente também com a pandemia. Nós estamos lidando não com a geração milênio, nem a X, nós estamos lidando agora com a geração Z, e eu preciso conhecer que geração Z é essa, o que eles gostam, o que eles não gostam. Inclusive, eu estou vendo alguns assistindo a gente pode até perguntar para eles se eles concordam ou não com o que eu vou falar.
né? Se eles são daquele jeito mesmo. Então, primeiro passo que eu quero tomar com vocês é, vamos primeiro, eu sou leiga, não domino o assunto profundamente, mas eu sei o básico para me ajudar a me virar como líder de adolescente, ok? E eu quero compartilhar com vocês algumas leituras que fiz. Como é esse adolescente em relação ao cérebro? Vocês sabem que o cérebro passa por muitas revoluções na infância, na primeira infância, e também deixa eu fechar aqui, na adolescência. E esse processo que o cérebro passa de maturação, ele só se complementa aos 20, 25 anos. Veja só aqui, os adolescentes estão dando para enxergar aí, olha o primeiro cérebro à esquerda, é de uma criança de 5 anos. Eleni, desculpa, mas não está passando um slide para nós. Está? Não está. Por que será? Mas vocês viram os primeiros slides? Não. Não? Nós estávamos somente ali no... Nossa, e agora? Não também? Agora sim. Nossa, que engraçado. Que bom que você alertou. Obrigada. Então, a maturação cerebral, olha só, vocês estão vendo as cores? Vai ficando roxinha, né? Aquela cor, à medida que vai amadurecendo. Veja uma criança de 5 anos no primeiro, depois 8 anos, estou começando da esquerda, da posição de quem lê, da esquerda para a direita. No meio é uma criança de 12 anos, um juvenil, né? Olha, 16 anos, você vê que ainda o cérebro tem poucas áreas amarelas e algumas verdes. Quer dizer, ainda está imaturo, e principalmente demora para amadurecer na parte frontal, que é onde toma decisões, onde define o certo e o errado, onde se faz escolhas, sábias e prudentes. E 20 anos, olha só, ainda tem algumas regiões verdes, por isso que a maturidade vai até os 25 anos. Então, o que acontece com o adolescente que a gente está lidando? Ele pode até pensar que já é adulto, que pode tomar suas decisões, às vezes a menina já menstruou, o menino já está querendo namorar, mas a cabeça ainda não está pronta para tomar muitas decisões, escolher entre o certo e o errado. Então, é importante eles sempre ouvirem a opinião dos mais velhos, tem um grupo aqui nos ouvindo, pedir a opinião dos pais, dos professores, de alguma pessoa que eles confiam que possam dar a sua opinião sobre aquela situação. Veja só, bem na frente do cérebro, onde ainda não está maduro, é onde regula a emoção. Por isso que adolescente, muitas vezes, passa da alegria para a raiva, para a tristeza, não tem muito controle sobre suas emoções. Claro que isso é naturalmente. Eu estou falando que o adolescente controlado pelo Espírito Santo é outra coisa. O Espírito Santo vai ajudá-lo e vai compensar essa imaturidade emocional. Mas a tendência do adolescente é ir de um sentimento ao outro muito rapidamente, porque não está madura ainda essa parte do cérebro. Ele também não tem muito controle de atividades impulsivas, atividades cerebrais, ele é muito impulsivo. Claro que depende um pouco da personalidade, do temperamento, né? Quando ele quer fazer, ele viu, já fez. Por quê? A gente tem o nosso controle do certo, errado, domínio aqui na mente, na parte da frente que o adolescente ainda não está maduro. Determinação de causa e efeito, quer dizer, ele faz as coisas de forma inconsequente, quando ele viu, já fez, entende? Depois que ele pensa, ele faz primeiro e pensa depois. Imaturidade, que está presente aí também na vida do adolescente. Claro que um adolescente que tem uma família, que orienta, ele amadurece mais rápido, ele reflete mais, mas eu estou dizendo de uma forma geral, tá bom? E os julgamentos morais do que é certo e errado também processa-se aqui no córtex pré-frontal. Percebe que se há adolescentes que têm problemas de julgar o certo e o errado, releva tudo, não tem muita posição moral, vem muito da família também, tem a ver também com o amadurecimento, ok? Deles. E veja só o que acontece também. Nessa revolução de sinapses que acontece na adolescência, eles perdem 30% das sinapses do núcleo accumbente. Alguns falam accumbens, né? Tem duas formas de falar isso. O que é esse núcleo? É ali que é o centro do prazer, que ele sente prazer e alegria. E é perdido nessas conexões 30%. O que isso quer dizer? Vocês viram que menino de quinta série dá risada de piada até sem graça que a gente fez na escola? Não, mesmo nos juvenis, acham graça, né, os primários, tal, mas quando chega na adolescência, você faz alguma coisa, ai, professora, que chato, que coisa sem graça. Parece que não tem muita graça. Olha aí o sinal. Tem a ver com a neurociência, prova isso, que perdeu as sinapses que busca, que dá o prazer de coisas engraçadas da vida. Então fica tudo muito chato, muito sem sentido, e eles começam a buscar mais fontes de prazer, e é um perigo aí, porque alguns vão buscar pegando o carro do pai, correndo em alta velocidade.
né? Querem prazer, velocidade, não tem nem carteira ainda. Outros, droga. Outros, sexo. Outros, alimentação, né? E alguns comem demais também, porque a comida dá prazer também, né? Então, isso é muito sério, que a gente precisa fazer com que as atividades que a gente ofereça para os adolescentes torne-se prazerosa. Se eles gostam de brincadeiras, de gincanas, gente, estava vendo esses dias na internet, gincana, aí eu não sei que palavra eu coloquei além de gincana, de cada brincadeira legal com adolescentes e jovens que as igrejas de várias religiões postam no YouTube, assim, coisas simples que você faz com água, com lata, com balde. Os desbravadores sabem muito bem o que é isso. Então, a gente precisa começar a ter na nossa classe, no nosso ambiente discipulador, atividades sociais. Vocês sabem disso, eu não quero chover onde já está molhado, mas por quê? O pequeno grupo não pode se resumir apenas em atividades espirituais, não que elas não deem prazer. Eu vi uma experiência que fizeram com jovens mormons, da igreja dos mormons, e eles botaram todos aqueles aparelhinhos assim que sentem onde o cérebro está sendo ativado, e o cérebro é ativado na mente desses jovens da igreja Jesus Cristo dos últimos dias, né, os mormons, quando eles falam sobre Deus, sobre Jesus, quando estão no momento de reunião, discutindo sobre Deus, a mesma atividade de prazer espiritual era sentida quando eles estavam jogando o jogo no videogame, conversando com crianças, brincando, uma atividade prazerosa de jogo secular. Então, veja só, aqueles jovens foram despertados na sua vida para sentir prazer quando se fala de Deus, e ativa na mesma área que se ativa todas aquelas coisas que eu lhe citei. É sinal que a parte espiritual pode ser prazerosa, se a gente encaminhar esse menino de uma forma interessante, um tema interessante, uma dinâmica interessante, abrir a Bíblia num ambiente gostoso pode ser prazeroso e ativar as mesmas regiões que são ativadas por comer, por outras questões e até coisas negativas também, né, acionadas. Inclusive, essa pesquisa diz que meninos, quando estão no smartphone, nas redes sociais, conversando com os amigos, são ativadas as regiões do prazer também, que a parte espiritual também pode ser ativada, né? Então, por isso que esse jovem, ele busca muito novidade, esse adolescente busca, porque como ele perdeu 30% das sinapses que traz o prazer, ele está em busca de compensar isso. Então, a classe, tanto o pequeno grupo quanto a classe de adolescentes, não pode ser uma classe monótona, que tem sempre a mesma dinâmica, a mesma rotina. Eles gostam, o quê? De variedade, né? Eu estou vendo ali os adolescentes nos ouvindo, vocês estão me ouvindo, né? Vocês concordam com o que eu falei? Que vocês gostam de novidade, vocês gostam de coisa diferente, né? Isso mesmo, então a gente precisa trazer a palavra de Deus de uma forma agradável para eles. Vamos ver os desafios dessa geração? Agora vocês vão levantar a mão, meninos, se eu estou falando verdade ou não. Querem tudo para ontem. São muito apressados, eles não têm muita paciência. Os vídeos cada vez mais curtos, eles levantaram a mão ali. Então, por favor, se a gente gosta de falar muito... A Vitória quer falar? Vitória, pode comentar. Levantou a mão? Depois eu continuo essa primeira parte. Ou foi sem querer? Tem microfone? Será que foi permitido, Luci, microfone a quem está falando? Não tem importância. E se alguém abrir o microfone na hora errada, eu digo para fechar. Se você puder dar a palavra a eles... Vou dar agora. Só um momentinho. Vocês podem falar. Gente, os meninos não têm mais paciência. É tudo muito superficial. Tem um problema nisso. Ficam só no superficial. Mas, por outro lado, os adolescentes gostam de estudar profecias. Gostam de coisas profundas, de Daniel, de Apocalipse. Reúnam-se, você é uma pessoa de boa didática, ou chame alguém. Eles gostam de aprofundar no estudo da Bíblia quando ela é de forma agradável, ok? Quem quer falar? Agora eu perdi o nome, saiu da minha tela. Vitória. Pode falar, Vitória? Eu tirei um pouco o compartilhamento da tela. Já foi dada a permissão? Sim, está dada a permissão. Só não estou localizando onde está a Vitória. Será que caiu a conexão? A Vitória está aqui. Vitória Sebastiana. Bom? Oi. Aí. Você ia falar ou ligou sem querer a mãozinha? Não, eu liguei sem querer. Ok, então. Beleza, vamos continuando aqui. Então, gente, você pode iniciar... dá um compartilhamento, por favor, Luci. Você tirou de mim de novo,
porque eu vou compartilhando e descompartilhando, porque eu quero ver vocês aqui, tá bom? Na minha tela. Vamos ver se eu consigo, ainda estou sem. Pode tentar agora, pode tentar de novo. Isso, agora deu. Veja só, os meninos não têm muita paciência, portanto, gente, vamos parar de falar muito e vamos deixá-los falar, porque aí eles estão participando. A gente não pode transformar um pequeno grupo num sermão. A gente traz o tema, a gente faz perguntas, a gente media as perguntas, né? E não fica falando sozinho. A gente precisa dar voz a eles, contar experiências e contar nossas experiências, mas a Bíblia precisa ser aberta, ok? Dar e receber feedback. Os meninos estão com cada vez mais dificuldades nos relacionamentos. Eu não sei se acontece com você, se alguém tem filho, esses meninos adolescentes podem ser diferentes, mas como eles estão muito no digital, conversando com seus amigos, eles perdem a capacidade de se relacionar com pessoas no físico, né? no real, no mundo real. Aí toca a campainha, vai você, mãe, atender. Toca o telefone, às vezes não querem atender. Por quê? Porque só estão acostumados mais no virtual, ainda mais com essa pandemia. Nós precisamos colocar os nossos filhos em contato com pessoas, porque o mundo não é só o virtual. Tudo bem que eles se mesclam, ainda mais nessa geração que nasceu, né? São nativos digitais. Já nasceu com um celular na mão, né? Eu estou exagerando, mas é isso aí. Eles não estão muito acostumados a ter conversas cruciais, receber e dar feedback. Porque é o seguinte, se alguém fala alguma coisa que eles não gostam, em vez dele dialogar ou conversar, procurar a pessoa no particular, eles bloqueiam a pessoa. Percebe? Então, qualquer situação, tipo, te bloqueei, não quero tratar esse assunto. Então, não desenvolvem habilidade de conversar sobre as dificuldades. Então, é preciso abrir, nos ambientes de pequeno grupo, conversas sobre temas relevantes, e eles exporem na conversa o que eles pensam, e deixar que o outro confronte. Não há problema o outro ser contra a sua ideia. Como é que você lida? Então, compartilhar, conversar, decidir, não traga as coisas prontas. Eu sei que Lucy vai contar um testemunho no final, né, do nosso encontro, e ela vai dizer, inclusive, eu preciso estar sempre controlando o meu tempo aqui, porque a gente começou um pouquinho depois, né? E a gente precisa controlar para dar tempo de ouvir o testemunho. A Lucy ouviu, por meio de um Google formulário, de um questionário, o que os alunos queriam fazer na igreja, os seus meninos, né? E o que eles queriam ouvir nos temas. Então, é preciso ouvi-los também. E quando a gente for escolher alguma coisa, se eles são contra, escutar por quê. Se um é contra o outro, deixa falarem, né? Se um está incomodando, se alguém está de mal, você percebe que um não está falando com o outro, faça com que eles se encontrem para conversar, não deixe fugir, não faça de conta que você não está vendo, né? Lide com as frustrações deles, porque eles têm dificuldade de lidar com frustração, quer tudo na hora e pronto e acabou. E tem pai que acaba atendendo para não ter desgaste com os filhos. Eles têm que aprender a lidar com o não. Nem sempre dá para comprar tudo, nem sempre dá para ter na hora. Gente, e se a gente, os pais, se alguém está me ouvindo, quer dar tudo que o filho quer, está fazendo um mal tremendo, porque a vida não vai oferecer tudo o que quer. No trabalho não vai ter tudo do jeito que quer. Tem que aprender a lidar com frustração também. E ansiedade e depressão está muito, não vou falar, porque o tempo está passando, está muito comum. Lucy também... A Lucy trouxe psicólogos a partir do momento que eles manifestaram essa ansiedade, essa depressão, porque acabam ficando descontentes, estão presos em casa, não podem sair do jeito que era, os pais dizem algumas coisas que eles não gostam, aí eles ficam, sabe, se sentindo mal e não tem para quem desabafar, estão trancados em casa, e aí da ansiedade, da depressão, por outros fatores mais, não só por isso. Então, é preciso também providenciar um meio de eles falarem isso. A Lucy, por exemplo, chamou psicólogos para eles conversarem, né? Bom, agora as oportunidades, né? Você tem 4 minutos, tá bom? Isso. Que oportunidades eles têm? Costumam formar grupos seletos de amigos que dividem os mesmos temas e gostam de inovação. Então, ajude para que eles deem opinião sobre como fazer algo diferente. Eles são criativos, são proativos, então divida com eles, dê responsabilidade, eles gostam de experiências novas, propicie isso. Agora, como você pode formar esse ambiente discipulador? Primeiro, você precisa renunciar ao eu. Se o professor não estiver recebendo diariamente o batismo do Espírito Santo, gente, vai ser difícil ser um líder. Você vai ficar se arrastando para liderar esses meninos, porque eles vão matar na canseira. Você não vai perseverar. Então, a primeira coisa é fazer aquilo que a própria Bíblia fala. Se vocês quiserem ser meu discípulo, renuncie o eu, venha até mim e me siga. Então, queridos professores, como está a sua vida espiritual?
Seus alunos podem ouvir os testemunhos de como você tem vivido com Jesus? Porque eu vi vocês completando ali, né, que o que é o de pequeno grupo para você? Vocês fizeram só respostas certas, mas eu senti falta de uma resposta. Alguns colocaram a busca de transformação. O pequeno grupo é para buscar transformação em Cristo Jesus. E você precisa levar os meninos para Jesus, mas para você levá-los para Jesus, eles precisam ver em você um modelo a ser seguido, como Paulo falou, me siga porque eu estou seguindo a Jesus, entende? E, portanto, vocês precisam, depois que vocês experimentaram o que é viver na dependência do Espírito Santo, o Espírito Santo vai dar vitórias a você. E liderar pequeno grupo não é uma tarefa a ser realizada, é a coisa mais gostosa. Você vai fazer por prazer, não vai se arrastar, não vai ficar torcendo para chegar às férias para você se livrar daquele momento e dar uma descansada. Você vai dar um mínimo de férias suficiente, apenas só lá nas festas, porque os meninos estão viajando e estão desfocados. Mas você vai estar com uma vontade de começar, porque aquilo virou sua família, virou uma comunidade de gente que se cuida, não só no horário da reunião, mas eles passam a semana preocupados com o outro, orando um pelo outro, porque as estratégias do discipulado, eu vou deixar aqui os textos para vocês lerem depois, venha e veja, foi o que João Batista falou para os próprios discípulos deles, olha lá, Jesus está vindo, eu, Cordeiro de Deus, e Jesus, quando encontrou com eles, disse, venham, vejam, eu estou indo para minha casa. A estratégia do discipulado também, a outra, venha e siga-me, siga o meu exemplo, olhe para mim, porque por isso que eu preciso ser modelo. E para eu ser modelo para eles, eu preciso ser modelo de Jesus. Vem e fique comigo. O ambiente discipulador não pode ser somente na hora da reunião. Ela precisa se estender durante a semana. E venha permanecer em mim. É o que Jesus pede que a gente faça. Eu quero terminar antes do contato, antes da minha palavra final ali para Lucy e para a Aline. Aline, só uma coisa, Lucy. O horário é 2h15 que termina, não é? 3h15? 3h15, Então, é o seguinte, 3 horas eu vou dar a palavra para você, porque eu pensei que já estava dando esse momento. Você, um pouquinho antes das 3, você fala o seu testemunho e vai entrar mais ou menos às 3h05, a Aline que vai dar outro testemunho também, tá bom? Então, meninos e menina, através do testemunho que nós vamos contar agora, você vai ver o que as pessoas estão fazendo para tornar o pequeno grupo um ambiente discipulador. O que é um ambiente discipulador? Um ambiente onde as pessoas são transformadas para serem semelhantes a Jesus e são enviadas para a missão, o que eu vi pouco vocês falando no conceito. Eu não li mais depois no bate-papo, não sei se a Lucy ouviu algum conceito de alguém. O pequeno grupo é um ambiente que você leva os meninos a serem transformados, para serem iguais a Jesus, semelhantes a Jesus, e os envia para a missão. Eu não vi, tudo bem que você que colocou a palavra discipulado pressupõe missão, ok? Porque Jesus nos chamou para ser discípulos, para a gente se envolver na missão. Então, não sei como está seu pequeno grupo em relação à missão, né? Se você envia-os para e os treina, os capacita para dar estudos bíblicos, para adotar uma família carente. O nosso pequeno grupo do nosso prédio não é de adolescente. Eu tenho de crianças, tenho de mães e tenho um de estudos da Bíblia, que virou pequeno grupo também. As mulheres, gente, se envolveram, nós adotamos 7 famílias e a cada 15 dias a gente leva alimento para eles. E a gente está adotando eles há vários meses, porque eles perderam o emprego. Então, a gente já faz um levantamento ao mês de mais ou menos R$1.000. Hoje eu recebi uma doação de R$300 de um amigo. E a gente compra remédio quando eles não têm no posto de saúde, a gente ajuda oferecendo emprego. Essa semana oferecemos um emprego para um deles que está buscando. Às vezes é um conselho, às vezes é uma capacitação. Nós vamos ensinar as faxineiras a limpar bem a casa. Uma empresa de uma adventista que orienta e que tem faxineiras, vai lá dar aulas para aquelas mulheres terem uma mais qualificação no seu trabalho. Então, percebe, gente, que o pequeno grupo não é só reunir e estudar a Bíblia. E é ótimo isso, em primeiro lugar, porque a transformação vem pelo contato com a palavra de Deus. Mas, para além de estudar a Bíblia e orar, não pode ficar só nisso. Você tem que ter um programa tão agradável que esses meninos tenham o prazer de convidar não adventista. E também eles são capacitados ali, por meio dos testemunhos que você conta, a discipular pessoas. E eu tenho feito isso com um pequeno grupo, é um grupo de estudo da Bíblia que virou estilo comunidade porque a gente se cuida. São jovens que estão estudando a Bíblia, tem 2 não adventistas, um grupo de 4, 5 pessoas apenas.
Precisa de ver coisa mais linda. Quem está estudando a Bíblia agora, eles que estão dirigindo o estudo bíblico. Nos 2 últimos encontros, foram os jovens que deram o estudo. E na semana que vem, quem vai dar o estudo bíblico é uma que está aprendendo, mas ela está se desenvolvendo tanto. Tudo que a gente desafia a Stephanie a fazer, ela está fazendo. Você desafia ela a compartilhar o que está aprendendo na lição, ela faz. E ela contou na quinta-feira passada um testemunho de como o Senhor a usou para falar para uma pessoa que ela foi visitar. E até o namorado que estava junto, que ele também está estudando a Bíblia, disse, gente, eu vi a Stephanie cheia do Espírito Santo. E era uma pessoa que não tinha nenhuma experiência, mas quando a gente conta a nossa experiência como professor, eu não vou ter tempo de contar para vocês, porque me deram pouco tempo, mas é o tempo definido para todo mundo, dessas experiências que o Espírito Santo te alerta, olha, fale isso para a pessoa, diga isso, vá em tal lugar, faça isso. Essa viagem que eu fiz para São Paulo, para vir cuidar do meu pai doente, já vieram 2 estudos bíblicos. Uma aconteceu no ônibus. Eu dei um lugar para uma pessoa deficiente, que não conseguia subir para o andar de cima, e eu não pude mais voltar, porque ela era deficiente física, ela pegou meu lugar lá na parte do leito, eu estava vindo de ônibus leito, dei meu lugar, e quando eu subi, eu orei para Deus, Senhor, me ajude aonde eu vou sentar. A pessoa que eu sentei do lado, ela está na minha lista de transmissão e já está no meu Reavivados. Amém. E a pessoa técnica de enfermagem, que eu estava cuidando do meu pai, já aceitou estudar a Bíblia, ela é aqui pertinho de Hortolândia, ela já está estudando a Bíblia com uma amiga minha que mora ali. Tudo porque o Senhor fez com que eu subisse do meu andar, eu estava no leito, passei o resto da viagem lá em cima e sentei do lado de uma pessoa sincera, o Senhor que planejou, porque eu peço para ele me usar cada vez que eu saio para casa de manhã, e também no hospital. Eu dei vários cartõezinhos da Novo Tempo com o QR Code do estudo bíblico. Por enquanto, uma pessoa respondeu e já começou a estudar a Bíblia com uma pessoa no presencial, não foi nem no virtual, né? Percebe que, professores, como o Espírito Santo nos usa? No momento que a gente se rende ao Espírito Santo e não abre mão da comunhão e do pedido do batismo de manhã pelo Espírito Santo, ele vai dando as nossas histórias, as nossas experiências, ele nos dá perseverança, paciência para aguentar a meninada. E quando a gente conta as nossas histórias, a gente impacta a vida deles, porque eles vão querer viver a experiência que você está vivendo, claro, diferente, no âmbito dele, porque eles vão dizer, eu quero ser igual a você. Não tem problema eles quererem ser igual a nós, mesmo a gente sendo pecador, porque a gente está imitando a Jesus. O Paulo disse isso, me imite, olhe para mim, eu estou ensinando vocês a fazer e me siga, faça desse jeito. Aí um aluno contou, por exemplo, um pedido de oração, meu amigo está doente, ele está assim, assim, os pais dele, e você pode, na hora do pedido de oração, dar dica, você fez o que por ele, além de orar aqui? Você orou com ele? Você fez uma visita a ele? Ou você deu alguma coisa para ele? Então, na hora até dos pedidos de oração, você pode discipular, dando dicas para o que cada um pode fazer, ok? Então, vamos agora aos nossos testemunhos. A Lucy tem uma experiência de 2 anos e meio com um pequeno grupo, ela é líder de PG e também líder de adolescente aqui, ali na Central de Palmas, né? E o pequeno grupo dela deu uma baqueada na pandemia, parou de se encontrar, porque até a gente se entender como ia passar esse processo, e quando ela orou, ela pediu o Espírito Santo, olha a importância do Espírito Santo, ele diz o que é para a gente fazer, e o Espírito Santo, claro, antes disso, eles começaram a reunir virtualmente, mas dos 25, 28, eles tinham perdido vários, acho que tinha sobrado uns 12, e o Espírito Santo incomodou ela para começar as reuniões presenciais, com todo o protocolo, mesmo alguns não vindo, vamos fazer presencial, um longe do outro, com certeza, máscara, álcool, né? Alguns podem até criticar, foi muito cedo, já começou a se reunir, mas o Espírito Santo confirmou que ela deveria se reunir presencial, porque esses meninos estavam precisando e muitos estavam desanimando. Eu não sei se aconteceu na sua igreja isso, né? Mas na minha igreja aconteceu isso também. E aí, a Lucy começou a se encontrar. A Lucy tem um momento com eles a partir de sexta-noite, que se estende até o sábado à noite. Eles têm o maior prazer em estar juntos. Então, Lucy, eu gostaria que você contasse como é que você arruma tempo para tudo isso. Imagina, de sexta-noite até sábado à noite, com as atividades sociais que se emendam. E que mudança, a partir desse trabalho que você fez, de trazer psicólogo, de discutir a palavra, de buscar em oração, de orar com eles nessa pandemia, de desafiar eles a buscarem os colegas, a trazer os desanimados para o grupo, que mudança você foi percebendo nesse retorno da pandemia no seu grupo? Ele não foi fácil, né? Como a gente mesmo, todo mundo aí passou por esse ambiente aí de a gente estar todo mundo conectado e agora a gente se desconectou devido à pandemia. E agora, como a gente trazê-los de volta, né? A gente sentiu eles muito tristes, e como você me falou e eu disse, a gente começou a conexão via Zoom, mas era pouquinho, porque afinal de contas, nem todo mundo tinha internet,
ainda estava naquela coisa que só o pai permitia, então o que vai assistir? Mas, como foi dito aí dos 28, quase 30 que a gente tinha, ficaram 12 aí na conexão. E aí eles foram se juntando para assistir juntos aí o PG. Nós aqui da Central, eu trabalho aqui, na verdade, durante a semana toda, no discipulado com eles, né? E começa sempre, todo dia um bom dia, enchendo o saco de um do outro, vendo como é que eles estão, por que está sumindo, por que não foi para a Escola Sabatina, por que não foi para o PG, sempre tentando localizar o motivo que talvez ele não possa ter ido. E a gente começa na sexta-feira, como eu disse, a gente se estende na Escola Sabatina, aí eles fazem o fuge, né? O fuge lá para casa. Aí vão todo mundo lá para casa, aí a gente faz o junta panela. Gente, mas não tem o que comer, não tem problema, tia. Tem arroz e feijão? Tem. Come ovo? Come. Então a gente vai comer todo mundo junto. Então tá bom, vamos comer. Então ali um vai fazer nossa salada, outro vai fazer um suco, e a gente vai se juntando. Aí a gente chega no sábado à tarde, a gente dá estudo bíblico lá em casa mesmo e se estende aí para o vôlei, né? Então, todo sábado a gente tem um vôlei, gente, vou falar para vocês. Faz o pôr do sol e a gente já pega o vôlei livre e sai de lá do vôlei umas 10 e pouco, e os pais brigando já, porque o menino não quer mais ficar em casa, ele só quer ficar reunido com a gente, com a comunidade que eles têm. Isso, para mim, tem sido uma bênção, mudou muito a vida deles, porque eles sentiam, estavam muito tristes, com depressão, sentindo solidão, sentindo-se sozinho, porque é uma coisa você estar junto, compartilhando o sofrimento, porque com essa idade, eles têm mais amor uns com os outros e com o professor do que com os pais, né? E eu creio que foi um momento muito difícil até para os pais passarem mais tempo com eles, né? A gente deu a unção. Eu oro muito, peço muito ao Espírito Santo que me dê a iluminação do que eu preciso e posso fazer por eles. E o Espírito Santo, finalmente, ele falou no meu coração. Vamos fazer o PG, vai para a Escola Sabatina, deixa na sua casa, vamos para o vôlei. E isso tem me dado, assim, um grande amor assim, imenso por eles. Aí você pergunta assim, não vive, Lucy? Eu não sou casada, né? Eu acho que a maioria, alguns, quase todos vocês conhecem, meu tempo é mais livre, eu trabalho para missão, a gente trabalha bastante, eu também tenho um grupo de vôlei durante a semana, mas isso não me impede de estar com eles, conversando com eles, ouvindo, às vezes sempre orando diariamente com um com o outro, sabendo como é que está, ouvindo os seus corações, às vezes eles vão lá para casa para ficar só, para abrir seu coração. Isso é discipulado. Eu amo muito estar com eles. Lucy, você falou algo assim muito importante, que não sei se você sente isso, mas você não trabalha sem os pais. Por mais que alguns não se envolvam, muito importante, líderes, nós não podemos achar que a gente é o salvador do mundo. Nós não podemos trabalhar desvinculado dos pais. A gente precisa chamar os pais à responsabilidade, porque Deus vai cobrar do pai, Deus não vai cobrar do professor de adolescente, quando ele chamar e dizer, cadê o filho que eu te dei? Lógico, a gente tem responsabilidade como líder da igreja, mas a gente tem que dizer isso para o pai. Tanto que eu nem gosto que a gente fala assim, pai, vocês não me apoiam. Não é isto. É você que está apoiando o pai. Nunca fale essa frase, vocês não estão me apoiando, nem desbravador, nem adolescente, porque você é o apoio dele. Então, Lucia, eu vi na sua fala, no seu depoimento, um trabalho de parceria, por mais que você disse que os pais não se comprometem, mas você vai cutucando eles, vai orando por eles. Na verdade, Aline, antes eu tinha um grupo conjunto com os pais, adolescentes e pais, todo mundo no mesmo grupo. Aí eu vi que aquilo ali, sempre acontece com o Espírito Santo, eu vi que não estava dando certo, porque eles não sabiam, não conversavam. Sim. Aí eu fiz a separação, né? Isso. Só o grupo dos adolescentes, só o grupo dos pais. No grupo dos pais ali, eu coloco que vai ter a escola sabatina, chamo eles a levar os meninos. O PG, então, o PG eles ajudam com o lanche, sempre coloco lá. PG hoje, se puder ajudar com o lanche, a gente agradece. Então, nem sempre a imposição é o que eles podem fazer, né? Graças a Deus sempre dá certo. O apoio dos pais aqui na Igreja Central tem sido uma bênção de todo o coração. Porque, assim, antes eram três ali nos auxiliando, hoje a gente tem todos os pais auxiliando, sabe, de uma forma assim, muito agradável, que é uma bênção. Tem sido uma bênção na Igreja Central, o apoio dos pais para com os seus filhos na classe do PG, quer dizer, no PG e também na classe da Escola Sabatina. A gente faz um almoço sempre em conjunto,
com visitas, todo mundo no primeiro sábado de cada mês. Aí já fica estipulado para que eles já tenham uma agendinha já para que a gente possa sempre estar trabalhando. Olha que legal, a parte social, a parte de junta panela, e agora a gente vai ouvir, inclusive, você me falou que todos os que estavam desanimados na pandemia, vocês conseguiram resgatar. Já pensou? De Sim, a gente 28, tinha dor. reduziu para 12, e agora resgatou todos, e está vindo gente até de outra igreja ali para o grupo dele. Né? Exato. Então, Hoje somos 32 no PG. Olha só, existe uma confiança, né, um discipulado, e eu quero trazer agora a Aline, ela é do pequeno grupo lá da nossa igreja, ela é de Águas Claras, ela já está aqui com vocês, né? E Olá. a experiência dela é um pouco diferente. Eu vou dar só uma introdução para ela contar como ela discipula os meninos. Ela começou através de um grupo de oração de mães que se reuniam no sábado à tarde, inclusive eu fazia parte desse grupo, e as mães trouxeram as suas filhas, só que grupo de mulheres adultas, algumas idosas, com adolescente junto, os pedidos, as necessidades são diferentes. Aí chamaram a Aline, porque eles gostam muito da Aline, tem um perfil muito joia para lidar com adolescente. Ô, Aline, dirige o nosso grupo de oração. E aí, Aline, conta para nós como você tem feito, como você tem discipulado, os planos que você tem, porque, olha só, gente, pequeno grupo, ele tem vários modelos. Um grupo de estudo da Bíblia pode virar pequeno grupo. No caso da Aline, é um grupo de oração que virou um grupo de discipulado. Sim, é isso mesmo. Boa tarde, pessoal. O pessoal está tendo almoço aqui em casa, então se vocês ouvirem um barulhinho aí ao fundo, eu peço desculpas. A gente pediu para o pessoal diminuir ali um pouquinho. Enfim, é muito bom estar aqui com vocês. A gente está aqui com esse grupo que realmente começou de um grupo de oração e começamos muito pequenos. Então, uma das coisas que a gente comentou desse formato, acho que, né, que ele provavelmente já deve ter comentado, não tem um formato específico, né, para ser feito nenhum número. Às vezes a gente quer ter um grande número para se começar um pequeno grupo, né, e atingir várias pessoas, mas inicialmente nós éramos com essas 3 meninas que começaram, a gente tinha uma intimidade melhor ali. Eu lembro de pedir muito pro Espírito Santo nos conduzir, me conduzir na forma ali de lidar com elas. E adolescente, a gente sente ali que eles precisam confiar, né, para se abrir, esse ambiente de intimidade que a gente foi estabelecendo por ser menor, foi criando essa confiança um no outro. E inicialmente nós fazíamos uma meditação, eu pedia, né, muito para o Espírito Santo conduzir as meditações que eu ia trazer para eles ali, e a gente fazia os pedidos, e, né, como um grupo de oração, para que a gente orasse, e elas iam se abrindo nesses pedidos, e aí a gente ia tendo oportunidade de falar sobre diversas coisas. E durante a semana, a gente passou a estabelecer esse contato também. Então, durante a semana, a gente mandava mensagem, eu ligava para saber como é que tinha sido, porque às vezes era uma festa que elas teriam que ir encontrar alguém, era uma situação específica e a gente ia atuando nesse sentido. E com o tempo, essa intimidade foi estabelecendo e o grupo foi aumentando, né? Começamos com 3, hoje a gente tem, acho que, em torno ali de 15, 16 que estão indo, a idade também foi aumentando, mas dentro dessa intimidade que a gente foi conquistando e das meditações que a gente ia trazendo, eles foram se firmando como um grupo. Também a minha preocupação era muito nessa transição aí de fase, tem muitos eventos no colégio, festinhas e tal, eu queria muito que eles se solidificassem como grupo. E aí a gente foi fazendo também esses eventos sociais entre eles, para eles se estabelecerem como grupo, fortalecer isso, né? Porque tem muita coisa atrativa fora. A gente precisa também ter atrativos aqui dentro da nossa comunidade. Isso foi acontecendo também. Eles hoje conseguem fazer as coisas, se reunir sem que eu seja necessária. Então, por quê? A gente foi formando alguns líderes ali dentro já. Essa liderança, inclusive, hoje, trabalha na igreja em todos os campos ali. A gente tem líderes de desbravadores, um vice-diretor que está com a gente, na música, grupo de louvor, recepção, e tem meninos que estão na ADSA, que não é tão comum, né? Mas cada um foi encontrando um pouquinho ali do seu ministério também. Isso eu acho que foi muito legal de perceber a evolução deles. Porque e o grupo se fortalecendo, alguns que não querem muito participar, o outro chama, não, vamos lá, só cantar com a gente, e acaba que isso vai se fortalecendo também. Isso foi muito importante, assim. E
Então, a gente foi crescendo como grupo nesse sentido, formação dos líderes, e hoje a gente tem alguns sonhos ali de melhorar a parte social. A gente começamos aí com a Eleni também, a arrecadação de alimentos, eles foram distribuir os alimentos, conhecer essa outra realidade, né? E se envolvendo nisso. Então, a gente está com planejamento para fazer, já com esses 2 líderes que a gente já selecionou ali para serem os próximos, né? Eu tenho atuado um pouco mais perto com eles para a gente fazer isso. Mas acho que, assim, uma das coisas que também tem de importante ali no grupo é que a gente se importar um com o outro com muito amor, sabe? Eu acho que, além de todas as preocupações que a gente tem de envolvê-los ali na igreja, com o evento. E isso eu percebo que foi passando de um para um. Então, quando alguém não está muito bem, e às vezes eles não fazem o pedido, ou nem querem falar, eu recebo, às vezes, ligação de um ou outro ali. O que a gente pode fazer por fulano? Tipo, fulano não está muito bem, você percebeu? Aconteceu alguma coisa na casa, na escola? O que a gente pode fazer? Vamos marcar uma coisa só você e ele para conversar? Ou então eu mesma ligo para um deles e falo, fulano, você conversou com a pessoa X? Porque eu senti que ele não está muito bem. Não, Aline, que aconteceu isso, mas eu vou conversar, depois eu te dou um retorno. Então, isso ficou muito forte entre a gente, assim, de ter esse olhar de não está acontecendo alguma coisa ali, às vezes mesmo sem falar. E criou uma amizade mesmo, né? Mas mesmo além disso, eles também têm olhar para quem está chegando novo na igreja, que eu achei isso muito legal. Então, chega algum adolescente ou jovem agora, porque eles estão numa transição ali de adolescente para jovem, agora o nosso grupo, chega alguém novo que está um pouco deslocado e tal na igreja, eles já falam, ei, a gente tem pequeno grupo à tarde, né? Vocês não querem vir e tal? Então, isso tudo foi formando o grupo que é hoje, que o Espírito Santo foi conduzindo de uma forma que eu vejo tão bonita, né? Saiu de 3 meninas para hoje misto, tem meninos e meninas, e a gente recebe muito, às vezes eu mando mensagem, eu estou orando de manhã por eles, e eu recebo, né? A gente sente, acho que o Espírito Santo falando para a gente, né? De mandar uma mensagem X para a pessoa tal, e eu mando em cima de algum pedido que eles fizeram, ou só, né, uma mensagem, e eu sinto um retorno deles, de assim, às vezes vem, não é incomum, né? Ali parece que eu estava precisando disso, assim, né? Você adivinhou, às vezes eles falam, você adivinhou. Então, acho que isso é importante, né? Esse contato ali, e isso, e passando para eles, o amor que é a base de tudo, né? De se importar com o outro dentro de um pequeno grupo, né? Acho que é isso que fortalece a gente sempre. Muito obrigada, Aline. Vocês querem fazer alguma pergunta? Olha que testemunho lindo da Lucy, da Aline. Alguém que eu gosto de ter interação com quem está nos ouvindo. Temos 3 minutinhos ainda. Ou você quer compartilhar uma rápida experiência diferente, uma abordagem diferente do que você viu? Fazer uma pergunta para quem deu testemunho? Pode abrir o microfone e rapidamente fazer a sua pergunta, a sua colocação. Mas eu quero ouvir vocês também. Ou colocar lá no chat. Bom, então, não tem? Que não, né? Mas obrigada, Aline, obrigada, Lucy. Eu só queria encerrar nesses últimos momentos, recapitulando, ok? Primeiro passo, você, professor, precisa estar bem com Deus. Você viu que a Lucy e a Aline o tempo todo citaram o Espírito Santo, o que ele está falando ao seu ouvido. Se nós não renunciarmos o nosso eu, não buscarmos verdadeiramente uma conexão real, a gente não vai impactar a vida dos meninos. Porque raramente eles vão ser melhores do que a gente. Em raras exceções, entende? Então, a gente precisa estar bem com Deus. E se você está um pouco capenga, busque um auxiliador. Sabe? Eclesiastes 4 fala, né, que um cordão de várias pontas, ele não destrói como um que você quebra fácil. A gente precisa ter pessoas que nos ajudem, que a gente presta conta. O discipulado tem uma prestação de conta. Não há problema você perguntar para os teus meninos como foi o estudo da lição essa semana. E vai criar um ambiente de tanta cumplicidade que você vai poder puxar até a orelha em público, dependendo do grau que vocês têm. Não vão ficar chateados porque a professora me chamou atenção porque eu não estudei uma vez a lição. Como é que está o exercício da missão durante a semana? Você vai postar tarefa. A gente não adianta estudar a lição, o conceito e ficar por isso mesmo. Vai ter um desafio e você vai cobrar na outra semana aquele desafio. Vocês entendem? Então, primeiro, renúncia do eu para o Espírito Santo dirigir. Senão vai ser uma mera tarefa cansativa, exaustiva, que você vai ficar feliz da vida porque chegou às férias para parar com as reuniões do pequeno grupo. Vai ser prazeroso porque o amor que vem de Deus
por meio do Espírito Santo, conforme fala Romanos 5:5, vai atuar na sua vida. E eu vivenciei, gente, como esposa de pastor que fui, porque meu esposo faleceu há 9 anos atrás, eu vivenciei a Eleni fazendo coisas porque gostava, mas como uma obrigação, por ser esposa de pastor, por ser um requisito do ser cristão, e a Eleni de hoje, que é o meu nome, sou eu, né, fazendo pelo Espírito Santo. Você tem o maior prazer, você vicia na missão, não é cansativo, físico cansa, mas você quer, é algo viciante, por quê? É pelo Espírito Santo. Eu experimentei as duas situações, fazer como uma obrigação, por ser membro de igreja, porque estavam me cobrando, esperando de mim como esposa de pastor, e agora como membro leigo que estou fazendo. E eu sei que fica super leve, gostoso, quando a gente faz pelo amor do Espírito Santo de Deus, que está no nosso coração pelo Espírito Santo, ok? Então, renuncie o eu, persevere, desenvolva por meio do Espírito Santo em você e seja um modelo para os meninos, porque vai brotar de você para eles todos os aspectos do fruto do Espírito, alegria, paz, bondade, amor, longanimidade, alegria no Senhor. Eles vão ver você como exemplo, as suas narrativas. Adolescente gosta de narrativa. Histórias, testemunhos, através do testemunho você ensina como discipular e traga histórias novas toda semana, porque se você viver sob a influência do Espírito Santo, o Senhor vai te dar experiências novas a cada semana, para você relatar no seu pequeno grupo, e eles vão começar a imitar você, porque você imita Jesus. Queridos, se o seu grupo ainda não está muito focado na missão, faça planos de exercitar com eles a missão tem vários aspectos, leve-os para a missão, para eles se apaixonarem por isto. Leve-os também para exercitarem cargos na igreja, como aprendizes. E vocês, junto, cuidando um ao outro, vocês estarão sendo preparados para a volta de Jesus. E Jesus vai voltar logo por meio do trabalho de vocês. Parabéns, obrigada por tudo que você já tem desenvolvido para o Senhor. Eu estou agradecendo porque eu amo esse trabalho, mas é o Senhor que está com o coração muito grato ao ver você se envolvendo dessa forma no trabalho dele. Que Deus abençoe, que a motivação venha do Senhor. Não porque vocês vão prestar conta para um pastor, mas que venha do Senhor, pelo grande amor que você tem por Jesus, e porque você quer logo estar com ele, você vai continuar perseverando no seu trabalho no discipulado dessa nova geração, que precisa tanto de se envolver na causa do Senhor para adquirir um significado, um gosto, um propósito, sentir o propósito de Deus para a vida deles. Isso é maravilhoso. Não tem preço. Essa experiência que a gente passa de ver meninos decidindo, meninos se envolvendo, meninos testemunhando e trazendo outros para Jesus. Um grande abraço. Passamos aqui 3 minutinhos, 2 minutinhos do nosso tempo, mas foi isso que deu para a gente fazer nesse tempinho que a gente teve. Se você quiser escrever alguma coisa, fazer uma avaliação, contar uma história, ainda aproveita os minutinhos ali no chat para você deixar a sua mensagem, a sua pergunta, o seu testemunho ali para a gente ler também. Que Deus continue abençoando vocês, e agora vocês vão para a nova oficina e eu vou receber o novo grupo, tá? Um grande abraço para vocês. Amém. Pode ir saindo, né, para entrar o novo grupo. Eu vou orar por você, Adontina. Você vai abrir um pequeno grupo, né? Com juvenis. Que legal, muito bom. Eu tenho um pequeno grupo no meu prédio de juvenis e primários. São mais de 15, nós dividimos em 2 grupos toda terça-feira. Uma bênção. Estamos atingindo as famílias com esse pequeno grupo. E já batizaram famílias no nosso prédio. Está indo a segunda para o batismo agora. Muito bem. Agora vamos esperar um novo grupo entrar, né? Luci, nesse daqui a gente vai começar já na hora, porque como ele já veio em seguida do outro, a gente vai esperar uns minutos? A gente pode ir começando, porque a gente vai entrando com o pessoal, já tem um pouco aqui. Vou colocar aqui as perguntas, tá? 15h25, tá bom. Uhum. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já vou dando boa tarde aqui. Boa tarde, Maria Lúcia, Ione, Leila, Leidiane, Márcia, Ruth, Eule, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito feliz por vocês estarem aqui e aceitar o desafio de estar no Olá, projeto, boa tarde. né? Eu gostaria de apresentar para vocês a nossa palestrante dessa tarde, a professora Eleni. Ela é educadora com 40 anos de serviço prestado na educação adventista. É pouco tempo, né, gente? E ela tem 4 anos no Ministério aí
da criança e do adolescente, já tem grande experiência, várias experiências aí, já tem nos ajudado. Atualmente, ela é líder de 3 PGs e ainda é líder no Ministério Pessoal na Igreja de Águas Claras. Ela mora em Brasília, não é isso mesmo, Eleni? Faz grandes pregações, grandes testemunhos da vida dela, tem transformado as nossas vidas. Ela é apaixonada pelo discipulado em pequenas comunidades, pois vivencia diariamente o que Deus faz e está fazendo por meio desse ministério na vida das outras pessoas e na vida dela também. O Espírito Santo tem trabalhado muito na sua vida, né, Eleni? Você tem sido usada por Deus e eu tenho certeza que muitas pessoas têm visto Jesus em você. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe mais uma vez nessa nova palestra e que o Espírito Santo continue te guiando. Amém. Agora eu percebi, Lucy, que no grupo que passou a gente não terminou com oração. Eu ia falar, mas como você finalizou, eu fiquei com medo. O tempo avançou 2 minutos e a gente não orou para terminar. Então, vou pedir que você possa orar a oração inicial e pode me interromper, levanta a mão ali que a gente faz a oração final por um de vocês que estão nos ouvindo, ok? Tá bom. Então, vamos orar. Muito bom estar com vocês. A gente já fez a primeira 1 hora com outro grupo. Sejam bem-vindos todos e agora a gente vai começar a nossa fala pedindo que o Espírito Santo dê, nesse tempo curtinho que passou voando, né, as melhores palavras para que realmente a gente fale aquilo que as pessoas precisam ouvir, que têm buscado, tirar uma dúvida, uma necessidade, que o Espírito Santo possa abençoar essa reunião. Lucy, Amém. pode fazer então uma oração para nós? Querido Deus, nós estamos aqui presentes para buscar, Senhor Deus, mais conhecimentos para trabalhar na nossa vida missionária que o Senhor nos chama. Nós estamos de coração aberto, Senhor Deus, para receber o Teu Espírito Santo. Nos abençoe a cada momento, Senhor Deus, a cada partilhar de experiências, Senhor Deus, seja para o nosso crescimento, para o crescimento dos nossos adolescentes, para o crescimento do futuro da nossa igreja, e que, Senhor Deus, a Tua mensagem seja levada a todos aqueles que estão, Senhor Deus, em busca. Dá-nos a Tua presença agora no nosso meio. É isso que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, olha, eu coloquei uma pergunta ali para você. Ah, não foi para pergunta, foi para Leila Rezende, eu botei só para ela. Não sei por que eu fiz isso. Agora que eu percebi. Vou jogar uma pergunta ali, gente. O que é para você pequeno grupo de adolescente? Porque a partir do momento que você responder essa pergunta, eu vou saber a concepção que você tem de pequeno grupo e posso trabalhar no final como fiz no grupo anterior, ok? Não tem resposta certa e errada, tá? Certa tem, quer dizer, errada. Você põe o que vem na sua mente. O que é pequeno grupo de adolescente para você? Claro que você tem que responder a partir da sua experiência, ok? Então, vamos lá. Bom, deixa eu ver que agora eu não preparei a tela para o início, porque deve estar no final, né? Vamos ver como é que eu faço aqui. Como é que eu vou voltando aqui? A gente foi tão rápido de um momento para o outro, só alguns slides, poucos slides, né? O meu tema ficou para vocês, criando um ambiente de discipulado nas reuniões de adolescentes. Antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos de vocês são veteranos nisso? Que faz muitos anos que vocês estão com o pequeno grupo. Levanta a mão, escreva ali, a Lucy já levantou a mão, se você puder abrir a câmera para eu te ver, né? Eu acho que você não está de pijama na cama, né? E se tiver também, aí tem que ficar com a câmera fechada. Mas se você tiver, assim, eu quero ver você, quero lhe conhecer, né? Pode abrir a câmera, que a minha está também, né? Estou aqui no quarto, em São Paulo, na casa do meu irmão, vim cuidar do meu pai que está doente, isso, já vi ali a Ruth, né? E aí eu quero ver vocês também. É muito bom a gente falar, de vez em quando eu tiro o compartilhamento de tela para ver vocês. Então, eu queria que vocês respondessem ali, ó. O que é pequeno grupo para você? O que é? A partir da sua experiência, ok? Então, eu gostaria de ver quantos de vocês são veteranos, já estão há vários anos no pequeno grupo. Ou você põe eu ali, a Ruth já botou eu, ou você levanta a mão, a Lucy também. Que mais? De vários anos cuida de pequeno grupo. Ali, a Márcia também, né? Ótimo. Sabe que eu trouxe aqui para vocês o conceito de veterano e novato, que eu nunca tinha pensado, porque daqui a pouco a gente é veterano nos pequenos grupos, mas é novato em alguma realidade diferente que a gente está enfrentando. Sabe quem cunhou esse conceito de veterano e novato? O Sidney Oliveira. Ele é escritor, consultor de carreira, ele trabalha com mentoria de jovens potenciais, ele orienta mentores de jovens, autor de vários livros, ele entende muito bem dessa geração Y. E ele falou o seguinte, que às vezes a gente pensa que é veterano, mas em alguma situação a gente é novato.
Porque o veterano não quer dizer que é veterano porque é uma pessoa idosa, nem que o novato é novo. Você pode ser novato em algo que tem junto com você muitas outras pessoas de várias idades, porque você está entrando naquele processo, né? Naquele trabalho. Sou novato em pequenos grupos, está começando agora, mas daqui a pouco você acha que você é veterano em pequeno grupo, mas sua classificação é de novato. Deixa eu te contar como. A primeira, ninguém se encaixa, porque vocês têm a prática. São aquelas pessoas que falam muito bem sobre pequeno grupo, têm vários conceitos, falam bonito, mas só usa a experiência do outro. As experiências que ele conta é sempre do outro. Ele não tem experiência porque não exerce a prática. Ele só sabe a teoria. Então, esse é um novato em pequeno grupo, porque não adianta saber o conceito. Você tem que botar a mão na massa. Alguns são novatos em pequeno grupo porque têm conhecimento super superficial. Não se aprofundam. E fica sempre naquela mesmice. Mas esse autor fala também que tem um novato, que ele está usando estratégias inadequadas. Ele se considera veterano, está com 10 anos em pequeno grupo, mas aplicando estratégias antigas, porque os tempos mudaram, então ele se torna novato, porque ele não se adaptou, não se atualizou ao momento que a gente está vivendo. E olha aqui o que ele fala: sou novato, por mais que eu tenha 10 anos em pequeno grupo, quando o meu conhecimento se torna obsoleto. O que é obsoleto? Uma coisa ultrapassada. Eu tenho muito conhecimento, mas o cenário mudou. E eu fico repetindo as mesmas práticas de antigamente. Então, por isso, se eu sou líder há 10 anos, aquilo que eu fazia com os meus adolescentes há 10 anos atrás, não precisa e nem pode muitas vezes ser a mesma coisa de hoje, porque os adolescentes mudaram. Agora estamos com a geração Y. E como é que é essa geração? Vamos rapidamente passar, a princípio, pelas transformações que esse cérebro do adolescente, independente de ser geração agora ou depois, ele passa. Primeiro, há 2 revoluções dentro do cérebro. As sinapses são rapidamente substituídas, ampliadas, diminuídas em algumas áreas. Acontece muito isso no adolescente. Na criança pequena, sim, mas no adolescente acontece a maturação. E você vê, olha só, do meu lado esquerdo tem o cérebro de uma criança de 5 anos, depois tem uma de 8, vai vindo para a direita, né? 12 está bem no meio, você percebe que as cores vão mudando? Olha o cérebro, onde foram ativadas, eles colocaram estímulos e mediram essa maturidade. Eu não sei como fizeram, aos 16 e olha aos 20 anos, está quase maduro. O cérebro totalmente maduro, ele está com essa cor meio roxa, né? Tanto que 20 anos ainda não amadureceu, tem umas áreas verdes, somente a maturidade chega aos 25, né? Então, essa revolução nesse cérebro faz com que a parte que mais demora para amadurecer é a parte do córtex frontal, aqui na frente. E ela coordena decisões, a moralidade, o certo e o errado, essas decisões mais ajuizadas, né? E olha só aqui, o córtex pré-frontal é responsável por regulação da emoção. Depois a gente não sabe por que o adolescente ele muda tanto de emoção. Ele está feliz, daqui a pouco já está irritado, nervoso, bravo, fechado, quieto, por causa que não está maduro ainda essa parte do centro que regula a emoção. Claro que tem a ver muito também, gente, o quanto esse menino ele entrega o Espírito Santo para que o Espírito Santo domine. Percebe? Isso é um adolescente normal. Normal. Quando ele submete ao Espírito Santo, claro, ele controla mais as suas emoções. Controle de atividades impulsivas. Sempre eles são muito impulsivos. Característica de temperamento. Alguns são mais tranquilos mesmo, mas, de um modo geral, eles são mais impulsivos no adolescente, eles não têm muito receio do perigo, eles correm mais risco. Por que eles fazem tudo isso? Porque o julgamento moral não está amadurecido. Então, ele é capaz de pegar a galera, botar tudo no carro, pegar a chave do carro do pai escondido e sair em alta velocidade. Por quê? Ainda, claro, tem a ver com desobediência também, disciplina. Mas por que é mais comum um adolescente fazer isso do que uma pessoa madura? Porque ele não tem muita noção do certo e errado e noção de perigo. A questão de causa e efeito. Olha, eu vou fazer isso, eu não posso fazer isso por causa disso, disso, disso. Isso tudo são decisões que acontecem aqui na frente do cérebro, no córtex pré-frontal, que não está totalmente maduro entre os adolescentes. E outra coisa que acontece também, eles perdem cerca de 30% das sinapses nessa região do núcleo accumbente, alguns falam accumbens. Esse núcleo, que é essa parte assim, que está aqui bem com as setazinhas, com esses 2 roxinhos, ali é o primeiro roxo à esquerda, que é o núcleo accumbens, que fala, alguns falam accumbente. Ele é responsável por sentir prazer.
quando você come uma comida gostosa, né? Quando você, inclusive, quando você repete, aquilo que dá prazer, a gente tende a repetir, né? Quando você ouve uma música, você gosta muito de um determinado tipo de música, você ouve, que te dá prazer, bem-estar, né? Ou alguns, né, todo o prazer de droga, de vício e também do sexo, todo é sentido nessa região. Então, esses meninos perdem essa sinapse nessa região. Então, eles vão buscar mais prazer porque eles tiveram uma perda dessa sinapse nessa região. Então, tudo que você faz, que chato, que era antes tão legal, eles acham chato. Você que acha que o adolescente é chato e ele está achando suas atividades chatas, sem prazer, o que dava risada quando tinha 10, 11 anos, tudo era engraçado, né? Professor de quinta série, às vezes eles brincam, vocês estão parecendo quinta série, porque quinta série acha tudo engraçado, né? Mas eles vão chegando na adolescência, eles vão perdendo a capacidade de achar as coisas muito interessantes, porque eles perderam essas ligações que dão o prazer, e eles buscam cada vez mais prazer. Alguns buscam em sexo, em droga, em bebida, em correr risco, né? Porque isso dá prazer. E olha que perigo. Dá prazer, a tendência do cérebro é querer repetir quando dá prazer. Está no smartphone também. Foi feita experiência que estar no smartphone, falando com os amigos, rede social, brilha, ativa essa região do cérebro. E aí deu prazer, quer pegar o celular de novo. E isso cria um círculo o quê? Vicioso. Porque as sinapses criam caminhos. O caminho de pegar o celular, de ligar, cria o caminho e vai criando suco. Na primeira vez que você passa numa floresta fechada, você andou naquele mato, mas não baixou o matinho, né? O matinho continua alto, mas você passa muitas vezes naquele caminho na floresta, vai criando um suco profundo. Por isso, nós temos que cuidar com os hábitos que vão se estabelecendo em vícios depois, porque você repete um hábito 1, 2, 3, 4, 40 vezes, formou, o hábito se estabeleceu. Dependendo de se você não larga por nada e é algo ruim, virou um vício, né? Porque aí você tem, o caminho já está totalmente trilhado, que repetiu tantas vezes que você nem percebe. E esse hábito, antes dele ser estabelecido, toda vez que você come um chocolate que você gosta, que te dá prazer, aí vem de novo a comunicação para a parte central. Você não pode comer porque engorda, porque você está viciado, não pode ser muito doce, o doce adoece, o doce diminui as suas resistências. Olha, passou pela aqui para frente. Se aqui você não processou, é mesmo, não vou pegar o chocolate, larga a mão e vai embora dali, o caminho vai começar a ser trilhado, percebe? E assim acontece com os vícios. Você não corta eles, estabelece o caminho do hábito, que é uma coisa boa, passa para um vício, né? E que bom que se a gente se tornasse viciado numa coisa boa, né? Conforme que a missão vicia. E eu vou falar isso no final, né? Permita que seus adolescentes sintam prazer em algo espiritual, gostoso. Sua classe não pode ser a mesma coisa, de sempre, que eles precisam ter prazer, sempre tem que ter uma surpresa, algo diferente, né? A leitura da Bíblia, o desafio, a forma como você faz o apelo, a aplicação, não precisa ser só a partir de você, dê responsabilidade a eles, porque quando eles se sentem úteis, né? Eles sentem mais prazer, às vezes não querem, mas depois eles acostumam. As pesquisas feitas com jovens mormons da Igreja Jesus Cristo dos Últimos Dias mostrou que uma coisa que eles gostavam é falar de Deus, tal. Enquanto eles estavam falando de Deus, dando os estudos bíblicos, eles foram medidos com aqueles coisinhas que põe no cérebro, né, para ver para passar, né, tudo isso por aparelho, e brilhou ali, sinalizou a mesma região do prazer, do sexo, o álcool, das drogas, do vício do smartphone, do comer, do prazer de ouvir uma boa música, acionou ali aqueles jovens quando eles estavam falando de Deus. É sinal que as coisas de Deus podem ser prazerosas, e eu posso ensinar isso também. E posso também desafiar os pais a estarem comigo nessa caminhada de tornar o culto familiar agradável, gostoso. Por isso, gente, quando o jovem perde essa capacidade das sinapses nessa região do núcleo accumbens, ele tem essa baixa nessas sinapses, ele procura novidade, ele é movido à novidade. Ele quer isso, ele busca prazer, e muitas vezes, por não estar maduro, ele é inconsequente, né? Vamos ver os desafios dessa geração, para a gente depois ver como usar isso para potencializar o nosso discipulado? Vamos lá, eu vou fazendo algumas pontes com o adolescente como ele é hoje, são aqueles que nasceram de 1995 até 2010, porque agora já está vindo a geração alfa, né? São juvenis, são os alfas, mas nós estamos falando aqui da geração Z. São ansiosos, né? Querem tudo para ontem, tudo muito rápido, sem aprofundamento,
Mas, por outro lado, se você desafiar a conhecer as profecias de Apocalipse de Daniel, e se você é um bom instrutor ou consegue uma boa pessoa, eles se interessam muito, eles gostam disso. Então, eles são superficiais nas relações também. Os vídeos cada vez mais curtos, eles não têm paciência de ler texto grande, eles leem post. Pode ver se o Instagram não estão se especializando em post, porque é um resumo. Então, faça post da lição da escola sabatina, o desafio a eles a postarem o resumo da lição em forma de post no Instagram, porque eles não vão ter paciência de ler um texto, uma frase muito longa, né? Querem tudo para ontem, têm dificuldades nos relacionamentos. Por quê, gente? Acostumaram tanto com o virtual, ainda mais com a pandemia. Nós somos novatos no sentido de como discipular esses jovens pós-pandemia. Ainda estamos pandemia, não posso nem dizer pós, né? Porque eles ficaram tanto tempo nos relacionamentos virtuais que quando dá alguma treta, eles falam em treta, né? Alguma dificuldade com o menino, o que eles fazem em vez de resolver? Eles bloqueiam. Então, eles têm dificuldade de acertar com o outro. Então, propicie momentos no pequeno grupo, na classe dos adolescentes, se um ficou chateado com o outro, faz um encontro com eles, não no público, na frente de todo mundo, né? Mas ali no separado, faça eles falarem o que estão sentindo, ensine-os a não acusar o outro, mas dizer, quando você faz isso, eu me sinto assim. Você tem que dar dicas e ferramentas para eles se darem bem nos relacionamentos. Como é que se fala para uma pessoa quando você está magoada com ela? Não vai de dedo acusando, fala do seu sentimento, mostra como você está sentindo e procure entender o outro. O que será que ele está passando? Dê sempre um desconto. Ele deve ter acontecido alguma coisa para agir assim com você. Será que ele agiu com você assim? Vai agir todas as vezes? Jesus aposta em você. Por que você não pode apostar no colega? Aí você conversa e convence a terem uma conversa. Eles não podem fugir do feedback do outro. O que o outro pensa dele? Tem meninos adolescentes que não conseguem enfrentar conversas difíceis, confronto, feedback, porque não estão acostumados. A pessoa não gostou muito, bloqueia, acabou, não há acertos. O pequeno grupo vai ajudá-los, eles a se acertarem também. Vai ensiná-los a lidar com a frustração. Às vezes os pais erram nisso. Você também precisa orientar estes pais, não trabalhe isolado deles. Dê tudo, dão tudo que o menino quer. Ele faz uma birra, faz lá uma apronta, para de falar com o pai fica mendigando atrás da atenção e volta atrás e dá aquilo que ele quer. Os adolescentes sabem manipular quando querem alguma coisa, né? Eles têm as armas deles, nós temos que fazer com que nem tudo que eles queiram vai acontecer, tem horas que é o líder que sabe o que é melhor, não tem que estar na mão dele para ser agradável, né? Eu quero ser apreciado pelos adolescentes, vou fazer tudo o que eles querem, a gente pode ouvi-los. A Lucy vai contar um testemunho no final de que ela ouviu os adolescentes, os temas que eles queriam ouvir, os cargos que eles queriam exercitar na igreja, mas daqui a pouco vai ter cargo que eles querem que não está pronto ainda, que tem que ter uma formação, que não tem espaço. Eu gosto tanto de estar na transmissão. Não, agora só tem o diaconato, a recepção. Então, eles têm que aprender a lidar com a espera, não tudo para a hora. E ansiedade e depressão, gente, como está comum, né? Eles estão cada vez ficando mais ansiosos, depressivos, as coisas estão perdendo o significado, o propósito. Então, nós temos que dar para esses meninos propósito de vida. E muitos, gente, se encontram propósito de viver não só nos relacionamentos, mas na missão, sabia? Porque a missão faz eles abrirem mão do que eles gostam, do que eles querem para eles. Eles já estão voltados muito para eles. Quando você dá a oportunidade de missão, eles vão pensar no outro. E vão voltar felizes, porque ajudaram o outro, porque viram alegria no outro, entende? É isso que a gente precisa entender, eles precisam descobrir o que Deus quer para a vida deles. Então, a partir do que eles gostam de fazer, pergunte para eles, o que você gosta de fazer? Professor, eu gosto de contar história. Então vamos arrumar um lugar para você contar história. Professor, eu gosto de ensinar. Professor, eu gosto de brincar. Puxa, tem brincadeiras de pequenos grupos com crianças? Tem pequenos grupos de crianças que terminam com uma brincadeira. No meu prédio, a gente faz isso. Nós temos pequenos grupos de juvenis e primários, no final tem uma brincadeira. E já vamos colocar adolescentes que gostam de brincar para dirigir a gincana com eles. É uma brincadeira só. Mas o adolescente vai lá para brincar, mas está desenvolvendo o seu talento no momento que se torna dom espiritual, por mais que é uma brincadeira, que está sendo a serviço da missão, porque muitas crianças vão no início porque tem brincadeira no final. E aí atrai para ouvir a mensagem do Senhor, não é mesmo? E vamos ver agora as oportunidades dessa geração. Eles amam ficar em grupos que eles têm afinidade. Portanto, esse grupo, pequeno grupo, a classe adolescente, os desbravadores, potencial para desenvolver os seus talentos, porque eles gostam de estar juntos, os mesmos interesses, né?
os mesmos gostos, idade, isso é muito bom. Pontos a favor para nós. Gosto de inovação. E que essa inovação tem que mudar alguma coisa. Eles gostam de ver as coisas sendo transformadas. Então, gente, procure ouvi-los e colocá-los nas mudanças, seja no pequeno grupo, na Escola Sabatina dos Bravadores. Coloque-os para ajudar na liderança, porque eles são criativos, eles são proativos. Alguns não, eu estou dizendo de modo geral. Alguns querem ficar quietos no seu canto, alguns já estão desistindo até de viver. Você tem que achar a porta de conexão com eles, porque daqui a pouco é um livro que ele gosta, um time de futebol que torce, às vezes é uma pintura que gosta de fazer, às vezes ele sabe desenhar. Puxa, o menino está desanimado à beça, sabe desenhar? O que eu vi numa classe de adolescentes? Não me lembro qual foi o estado, quando eu era do Ministério do Adolescente. Uma parede inteira com aquela pintura de giz, né? Como é que chama? Aquele quadro negro, né? Que você pode fazer desenhos com giz e apagar. Ele ilustrava toda sexta-feira o tema da lição ali por desenho. O menino passou a estudar a lição. Ele gostava de desenhar, estava super desanimado, você usou o dom dele, e ele tinha que estudar a lição para saber o que desenhar. Meninos que sabem resumir, bons alunos, podem fazer o post do resumo da lição e postar no grupo, né? E eles gostam de viver experiências novas. Nossa classe, nosso pequeno grupo, não pode ser sempre a mesma coisa. Vamos ouvi-los também, para poder mudar alguma coisa nessa rotina. Vamos estudar a Bíblia de modo agradável. Daqui a pouco eu estou demorando muito tempo falando sozinha e eles querem falar. No início eles têm vergonha, até que eles fiquem à vontade, né? E aquele que quase não fala, você pode pedir o quê? No particular, para ele falar, que é importante a opinião dele, ou fazer uma pergunta que ele vai responder, que não exige que ele tenha estudado a lição. E elogiar muito quando ele falou. E se você tem um que fala muito, você tem que meio que dizer para ele se conter. Porque aí eu digo assim, Carlos, você já falou tanto, suas ideias foram tão especiais, mas eu não consegui ouvir a opinião dos seus colegas. Ou se é um menino que fala demais, você pode dizer assim, agora eu quero ouvir a opinião das meninas. Lógico que ele não vai falar, né? Agora, se tem menino e menina que monopoliza, tira um sorteio, né? Claro, esse sorteio não pode ser perguntas difíceis, né? Eles vão ficar sentindo com vergonha. Mas se você cria um ambiente de cumplicidade, de amor, de transparência, eles nem vão se importar de saber ou de não saber responder aquela pergunta. Eles vão ficar à vontade, porque não tem problema errar. E quando a gente se torna vulnerável, isso é um ponto muito importante. A gente não pode se colocar como quem está perfeito e que sabe tudo e que está já lá no céu, de tão perfeitos que nós somos. Nós temos que colocar os nossos erros para eles, porque no momento que eu me torno vulnerável, eles começam a se abrir para a gente, né? O meu filho, ele é líder aprendiz de um pequeno grupo de jovens. Ele foi convidado semana passada para falar num pequeno grupo de adolescentes para jovens, uma idade menor. E lá tinha ex-alunos, ele é professor, né? De colégios que os meninos também vão estudar, ali do Colégio Adventista ali perto. Quando ele contou o momento de vida de que ele estava desanimado e como ele saiu desse momento de desânimo na vida dele, depois que terminou o encontro, um ex-aluno dele o procurou e abriu seu coração para ele. Por que aconteceu? Porque o meu filho se tornou vulnerável e ele se conectou com a vulnerabilidade dele. Lógico, Deus vai dar sabedoria para a gente em que momento ser vulnerável, né? Então, se a gente errou, a gente precisa pedir perdão, a gente precisa reconhecer que errou. A pior coisa para aluno adolescente é a gente errar e não reconhecer que errou. Ou errar com um deles e não pedir perdão em público. Se o erro for em público, o pedido de perdão tem que ser em público. Por mais que você fique assim, receoso de falar, vou perder a moral, não. Aí que você vai subir no conceito dele, porque você foi humilde, você reconheceu que errou e você pediu desculpa. Um líder orgulhoso é a pior coisa que tem, porque você não ensina pelo exemplo. E um líder que chega atrasado na reunião, mesma coisa. Eles são muitos tiranos nesse ponto. Se você cobra estudo da lição, mas chega atrasado, começa a reunião atrasada, tudo em cima da hora, correndo, o que eles vão dizer no fundo? Às vezes não falam para você, às vezes falam. Quem é ele para cobrar a lição? Olha a hora que chega. Eles põem tudo na mesma grau, entende? Então, a gente precisa pedir sabedoria de Deus para que realmente a gente seja coerente, porque eles vão olhar para nós como modelo. E a gente precisa mesmo dizer para eles, olhem para mim, porque eu estou olhando para Jesus. Isso não é presunção. Quando você realmente se conecta com o Espírito Santo te dá mais vitórias. E eu quero, essa parte daqui para o final, eu quero compartilhar mais para frente as estratégias do discipulado. Eu quero olhar agora para vocês, né? Quem puder abrir a câmera, eu vou agradecer.
eu sei o que é o antes e o depois na minha vida, quando eu me submeti completamente ao Espírito Santo. Gente, eu fui esposa de pastor, meu esposo faleceu há 9 anos atrás num assalto. Foi uma tragédia na nossa vida. Mas Deus me ensinou, depois dessa tragédia, algumas coisas que eu precisava aprender. Nossa, meus filhos diziam, mãe, como você tem fé, como você é missionária. Isso é o que eles falavam de mim, né? Que eu tinha muita fé, que eu orava muito, que eu trabalhava muito para Jesus. E sempre tive grupos de discipulado adolescente, juvenil e adolescente. A gente se reunia a cada 15 dias, porque eu fazia em 2 igrejas no distrito, né? Mas sabe, quando você faz até que você gosta, mas você vai se arrastando para aquilo muitas vezes, está tão cansada, você fala, Senhor, tem misericórdia. Não que a gente não possa ir cansado alguma vez, né? A gente é ser humano, mas eu via, gente, que eu fazia aquilo pela minha própria força. Eu era muito líder, então eu não era tão submissa ao Espírito Santo como eu entendi hoje. E quando a gente não tem essa experiência com o Espírito Santo, a gente faz muito pela nossa força, não vem tanto resultado. Apesar disso, Deus tem misericórdia e ainda dá uns resultadozinhos para a gente. Mas a gente se cansa, a carga fica muito mais pesada, e a gente tem a tendência até de desistir. Mais fácil. Mas agora, quando a gente faz, porque o amor de Deus, que é derramado pelo Espírito Santo na nossa vida, o resultado é outro, gente. Então, eu consigo, Eleni, avaliar como eu fazia antes as coisas para Jesus e como eu faço hoje. Gente, hoje eu estou muito mais, eu diria, idosa, né? Eu já estou com 59 anos. Há 10 anos atrás, eu era para ter mais energia, mas a energia que eu tenho agora, gente, é muito maior do que aquela. Eu lembro que era 3 da tarde o horário do nosso encontro. Quantas vezes eu ia me arrastando, querendo ficar em casa, porque eu gostava sempre de dormir 1 hora no sábado depois do almoço para dar uma descansada, porque a semana era muito corrida. Trabalho em educação adventista, imagina que é muito corrido, né? Vocês sabem, se vocês já trabalharam, qualquer escola, mexer com a educação, haja. E hoje, gente, Deus me dá energia, que eu estou com 59 anos, que eu nunca tive. Eu não deito mais depois do almoço, eu não sinto necessidade. Eu tenho uma energia, porque não vem de mim, da minha força. Vem do Espírito Santo, que ele é derramado no meu coração. E quando a gente pede para o Espírito Santo nos guiar, derramar o amor de Deus no nosso coração, a gente transborda para os outros. E Deus nos dá tantas histórias. A gente tem testemunho para contar toda semana. Eu vou contar o que aconteceu agora. Eu estou em São Paulo, vim ajudar a cuidar do meu pai. Eu vou contar só a última, porque é milagre toda semana. E a gente pode contar isso no pequeno grupo e os meninos começam a aprender com os nossos testemunhos. Agora, quando o líder não tem suas histórias pessoais de missão, ele manda os meninos fazer, mas não tem o que ele está fazendo pessoal, como é que vai contagiar? Porque o princípio do discipulado, Jesus mesmo ensinou, é vem e fique comigo, vem e veja, vem, quero permanecer com você. João 15 fala sobre isso, tem mais de 9 vezes. Permanecer em mim e eu em você, para você dar fruto, porque senão vai ser meros conceitos que você vai falar da sua boca para eles, não vai surtir efeito. Para surtir efeito, você precisa viver essa experiência, eles têm que ver que seu olho brilha, que você é apaixonada por Jesus. E aí eu estava vindo para São Paulo, a passagem de avião estava muito cara, e eu comprei ônibus leito ali embaixo, né? Aquele ônibus de 2 andares, comprei o leito. Depois de 4 horas de viagem, era 2 da manhã, entra uma pessoa, eu acordei com ela dizendo assim, tem lugar aí? Era o marido dizendo, ninguém respondeu. Na hora do sono, estava tudo, tem o áudio aberto, isso. A pessoa disse assim, ninguém respondeu, porque não tinha lugar. Aí eu escutei a mulher dizendo assim, então eu vou sentar aqui no chão. Quando eu abri o olho, era uma deficiente física. Depois me contaram que ela estava na cadeira de roda. Ela sentou no chão. E ela ia caminhar 80 quilômetros no chão. Eu falei, gente, eu não posso deixar essa mulher aqui no chão. Eu vou dar esse lugar. Eu queria chegar descansada, porque eu ia direto para o hospital, né? Cuidar do meu pai. Eu precisava ter energia. Mas eu subi lá para o andar de cima, porque ela não conseguia subir escada. Dei meu lugar para ela. 1h30 depois, chegou no local, ela desceu, desci. Sem condição de ficar lá. Ela tinha feito xixi em todo o banco e no chão. E aquele ambiente fechado do andar de baixo do ônibus estava todo cheirando mal de xixi. Eu digo, obrigada, Senhor, porque eu subi e estou num ambiente muito mais arejado, né? Quem ficou lá, ficou no ambiente fechado, abafado, cheio de xixi, né? Não que eu desejei isso para eles, porque eu não sabia, né? Mas foi isso que aconteceu. E aí, eu não pude voltar para o meu lugar, o lugar só foi limpo às 6 da manhã, só que quando foi limpo, meio mal, ainda continuou xixi, estava molhado o meu banco com produto de higiene, né, de limpeza. Eu não voltei até o final da viagem, mas quando eu subi ali, eu digo, Senhor, onde eu vou sentar?
me ajude a sentar do lado de uma pessoa sincera. Eu sempre peço de manhã, mas pedi ele de novo. Sentei do lado da Elaine, gente, fizemos uma boa amizade, ela está no meu WhatsApp, ela é líder da igreja em Brasília, de uma igreja, esqueci o nome agora, super, já me mandou o link do culto dela, do grupo de dança que ela coordena, então estamos numa amizade porque eu quero o quê? Levar a verdade para ela. Por enquanto, amizade. E no hospital, aquele cartãozinho da TV Novo Tempo, que tem o QR Code, que tem o estudo bíblico, eu sempre ponho meu celular e meu nome. Distribuí para muitos, para o dono da farmácia da frente, para fonoaudiólogo, para técnicos, auxiliares. Acabou meu cartão. Pena que eu trouxe pouco, porque não tinha chegado a última leva. Nós mandamos fazer 5.000 e já tinha acabado. Chegou quando eu já estava aqui. 5.000 cartões para a nossa igreja. Quem quiser, depois eu mando para a Lucia Arte, tá? Você só pode pôr o endereço da tua igreja. É baratinho, não fica caro. 5.000, acho que nós pagamos uns R$300. E aí, gente, eu não tinha mais, eu estava com os últimos cartões, mas a Elaine já entrou, já me chamou no WhatsApp, que eu sempre ponho meu número no WhatsApp, já está estudando a Bíblia, porque ela é aqui de São Paulo, com uma amiga que, olha que coincidência, providência, ela é vizinha no bairro de uma amiga minha que entra no meu estudo bíblico lá em Brasília, e que ela aprendeu a discipular me assistindo dar estudo bíblico, e ela já está estudando a Bíblia com 2 pessoas, vai ser a terceira. E nós estamos conversando, e ela já entrou na minha lista de transmissão do Reavivados. Tudo por quê? A gente tem que orar para o Espírito Santo nos dar essas histórias, essas narrativas, não só para contar para o aluno, para o adolescente, para ter força sobre ele, mas para a gente viver a missão pessoalmente. De conceito, as crianças, os jovens estão cheios, eles precisam de experiências vividas através do líder, ok? Se você não tem as suas histórias, é só você submeter o Espírito Santo, porque ele vai dar lindas histórias para você. E se você é uma pessoa que decide e desanima, eu digo o seguinte, você tem que ter um parceiro para te discipular. Por isso, na nossa igreja, as reuniões de líderes que acontecia 15 a 15 dias, agora a gente está fazendo uma vez ao mês, porque a gente discipula no grupo do WhatsApp. A gente se reúne uma vez ao mês. Hoje é dia de reunião. Por quê? Porque a gente vai contar testemunhos, vai um ajudar o outro, a gente faz dupla de oração, a gente ora durante a semana, a gente se cuida durante a semana, porque o líder não pode desanimar, porque no momento que ele está vivendo uma vida formal, aquela religião assim, para cumprir regra, tabela, mata o grupo dele. E um grupo de PG morto já começa morrendo quando não tem visita adventista, não adventista. Sabe aquele grupo que vive só em função de relacionamento? É uma parte, mas é 33% do todo. A gente reúne os meninos para eles se conectarem, para eles fazerem amizade, para não saírem da igreja. Ótimo, isso é uma parte. Mas essa missão de pequeno grupo tem que ser relacionamento, mas também tem que levar a Jesus. Transformação, ser semelhante a Jesus e jogá-los para a missão. Pequeno grupo não envolvido com missão morre. E esse ambiente discipulador que eu preciso formar tem que começar pela amizade. Vocês vão ver o testemunho da Aline que ela vai contar. Como que ela começou a apostar primeiro nas amizades. A Lucy também vai contar. Encontros, desde sexta-noite eles se reúnem no pôr do sol, vão para a casa dela, nem tem comida, mas frita um ovo, faz um arroz a mais ali, mas eles querem estar juntos, porque já criaram conexão, amizade, porque senão a amizade de fora vai ficar mais forte, e eles vão sair. Depois que se conectou, leve-os para Jesus. Enquanto estão se conectando, você leva Jesus, não precisa separar, né? Mas traz a mensagem gostosa, mas uma mensagem aplicada na vida deles. Toda lição tem que ter um apelo, tem que ter uma decisão, tem que ter uma tarefa, não pode ficar só em conceito. Estudou que Deus é maravilhoso, a natureza que Deus criou, tal, e daí? Vou fazer o que com isso? Como eu vou pregar o evangelho através desse tema? Se falou sobre a natureza, maravilha da criação do Senhor, você vai pesquisar, ou vai até contar o que aprendeu lá, e vai contar para o menino não adventista. Olha, por isso que eu creio no Deus Criador, por causa disso, 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 disso. Ele vai testemunhar sobre aquilo que ele contou para alguém. Entende? O apelo é importante fazer, o compromisso de fazer, e lembrar na semana. Gente, vocês já cumpriram a tarefa? Já contaram para um amigo sobre isso? Ou já distribuíram os livros missionários que eu dei? Olha, eu quero ouvir testemunho de vocês, eu já tenho o meu testemunho. Gente, o meu foi demais. Você também faz o mesmo trabalho, você também tem sua história para contar. E assim, na próxima reunião, você os chama e escuta aquilo que eles, o quê? Lhe contaram. E eu vou agora só terminar de revisar, antes de passar a palavra para a Lucy, dessa parte que eu já citei, mas eu quero aqui mostrar, olha, estratégias do discipulado. Você tem que pedir para o seu aluno adolescente, vem e veja, apresente Jesus a ele, né? Venha e vê esse Jesus que eu amo, que ele é maravilhoso.
Venha e siga-me, olhe para mim, porque eu estou seguindo e olhando para Jesus. Não tem problema dizer que você é imitador de Jesus, por isso eles podem te imitar. Venha e fique comigo. O discipulado pressupõe menino na sua casa. Se eles só se encontram com você na hora da reunião do pequeno grupo, tem alguma coisa errada. E se você é casado, você tem seu marido, não é adventista, ele te cobra, não pode estar todo o tempo, você tem que ter outros líderes com você para dividir. Não precisa ser só você o tempo todo, né? A Lucy vai contar a experiência dela, como ela é só ela e a filha dela, não tem um esposo exigindo atenção, ela fica de sexta à noite até sábado à noitão com eles. Tá? O pequeno grupo, sexta-feira, termina às 7 horas, eles querem ficar até às 22 horas, que tão gostoso que é. Isso é sinal de que a gente está no caminho certo, né? Só não pode acordar atrasado para o dia seguinte. Mas se você tem uma limitação, tem filho pequeno, tem outras questões, né? Você divide, traz gente para você formar para a liderança, né? Porque a gente também ocupa-se com eles durante a semana. E a Aline vai contar isso, que o discipulado também usa um pouco do seu tempo durante a semana. E Jesus fala, ó, venha, permaneça em mim, fique comigo. Isso quer dizer, você ficar na presença do Senhor para dar fruto, porque João 15 diz, se você não permanecer em mim, não vem fruto. Sem mim você não pode fazer nada. Quantos líderes estão tentando fazer alguma coisa com a própria força, então se frustra, desanima. Esse é o segredo da alegria, do sucesso do pequeno grupo, é o Espírito Santo na nossa vida para contagiar e derramar para os meninos, sabe? Porque é ele, é por meio dele. Eu não tinha essa compreensão antes, sendo filha de pastor, e fui esposa de pastor por muitos anos, mas agora que eu estou vivendo, eu peço a plenitude do Espírito Santo todo dia, e ele me dá histórias e testemunhos toda semana. Eu estou já escrevendo, porque um dia eu quero escrever um livro de tantos testemunhos que o Senhor dá. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero estar na presença do Senhor. Eu digo, como que eu consegui achar que o que eu vivia antes era legal? Deus já me abençoou. Porque mesmo sem ter a plenitude do Espírito Santo, eu estou agora com a líder da escola sabatina junto comigo, ela é uma secretária, né, uma das líderes. É uma menina que no tempo do juvenis eu era esposa do pastor lá em São Sebastião. Ela frequentava meu grupo, ficou na igreja, permaneceu. Hoje é uma líder na nossa igreja em Águas Claras. 2 se tornaram pastores, 1 missionário. Dei frutos, mas agora, gente, os frutos vêm abundantemente. Por quê? Porque o Espírito Santo está sendo a presença principal na minha vida e na vida dos meninos. A gente precisa falar mais do Espírito Santo, orar, ensiná-los a pedir, ensinar na prática. Use os pedidos de oração para treiná-los para a missão. No momento que eles pedem oração para um garoto, mas tem mais um minutinho só. Peço oração pela minha amiga, que minha amiga está muito triste, até pensou em se matar. O que você está fazendo por ela? Você está pedindo aqui, mas você orou com ela, você foi na casa dela, você descobriu o que ela gosta, como se conecta a ela, convence ela a falar com a mãe, né? Tem que falar com a mãe, é um risco. Então você vai treinando. Eu fui hoje numa festa de aniversário. Tá, e nessa festa de aniversário, o que você fez para brilhar por Jesus? Mas professora, é festa de aniversário. Mas numa festa de aniversário você não pode brilhar por Jesus? Professor, aí você dá dica de como começa um assunto espiritual. Eu estou muito triste, eu estou ansioso, eu estou conseguindo dormir. Através de uma conversa dessa, uma manicure aceitou estudar a Bíblia, a Aline, porque ela falou que estava ansiosa, eu falei o que Jesus faz na minha vida, convidei para estudar a Bíblia, começou a estudar a Bíblia. Uma conversa sobre a pandemia. Então, orienta teus meninos a jogar iscas, né, de assuntos que vai levar a situação que a gente está vivendo, a tristeza, ao fim do mundo, para ele falar da volta de Jesus. Eu não tenho tempo, né, porque o tempo já foi, é o que eu pude fazer nesse meu momento, antes dos testemunhos. Se vocês tiverem alguma pergunta, põe ali, dava assunto para 2 horas, para como a gente faz. Eu tenho, gente, centenas de testemunhos, mas eu não posso contar. Mas cada vizinho meu, eu me conecto de um jeito diferente. Uma é alimentação, outra é o cachorrinho, eu cuido dos gatinhos para eles quando viajo, eu dou alguma comida que eu faço, uma gosta muito de risoto, quando eu faço eu dou para ela, a outra filho de livro, caminho com a outra, e assim, gente, cada uma tem um jeito, outra adora cachorro, eu também tenho cachorro, cada pessoa a gente se conecta de jeito diferente, e a gente tem que ensinar os nossos meninos a descobrir que os seus amigos gostam, para se conectar, para fazer novas amizades, para acolher o aluno novo que chega na igreja, e assim eles vão entendendo como se faz esse discipulado no relacionamento com o outro também. Bom, chegamos agora no minuto dos testemunhos.
A Aline já está entrando aqui, ela vai ser a segunda que vai falar, ela é da nossa Igreja de Águas Claras, ela vai contar o lindo trabalho que ela tem feito com os adolescentes, quase jovens da igreja dela. E eu vou agora antes chamar a Lucy, que faz um trabalho maravilhoso aí, gente. Vocês têm que conversar mais com a Lucy. Eu não sei se vocês têm grupo do WhatsApp de líderes de pequeno grupo, se não tiver, deveriam fazer, de líderes de pequeno grupo, para trocar experiência, para um ajudar o outro. Fica aí uma dica, né? Porque às vezes um está se desanimando, o outro ergue. Ô, gente, orem por mim, me dê dicas, e assim vocês vão se ajudando, né? Nós fazemos isso na nossa igreja, numa reunião uma vez por mês, né? A história da Lucy é o seguinte: a Lucy começou esse grupo há 2 anos e meio, quando chegou a pandemia. Gente, esse desligamento por causa da pandemia, até a gente se encontrar, começar a reunião virtual, deu uma desanimada em alguns. Parece que de 20 e tantos caíram para 12. E ela começou a reunião virtual para tentar chamar esses meninos de volta. E ela depois começou essas reuniões, já foi melhorando, mas ela sentia que ainda não era. Tinha alunos que não entravam, que deviam estar cansados com o virtual da escola. Ela disse: Senhor, aí a pandemia foi dando andamento, digo, eu vou precisar fazer presencial, senão não vou recuperar os outros. E ela começou a se reunir presencial, os meninos começaram a voltar, ela começou a desafiar um a trazer o outro, e quando a coisa fica boa, eles começam a chamar. Você tem que responsabilizá-los também para ir em busca dos desanimados, né, dos que estão já, que ficaram para trás. Ela deu um Google formulário, que é aquele questionário pela internet, para os meninos escolherem o que gostariam de ouvir nos temas que eles discutiam, o que eles gostariam de fazer na igreja, deu ocupação para eles na igreja, trouxe os temas que eles precisavam ouvir, e ela tem meninos muito complicados, né? Autista, que perdeu o pai na pandemia, meninos que estão com depressão, sérios casos ali. E essas palestras foram ajudando esses meninos, mas ela tem uma amizade tremenda com eles. Vivem na casa dela, como eu disse. E eu queria fazer uma pergunta. Quando você foi para o presencial, que agora já está a hora da gente puxando para o presencial, que transformação você foi vendo, os depoimentos dele, Lucy, que você pode nos contar? Boa tarde, pessoal. Espero contribuir com vocês também, assim como ele está contribuindo conosco. Ele foi uma mudança radical, sim, porque assim, a gente vê a alegria deles de poderem estarem juntos, né? Compartilhando, puxando um amor, e não foi fácil para eles, né? Até porque os pais não permitiam para que eles estivessem conosco ainda no presencial. Então, assim, uns viam, mas o coraçãozinho ainda estava muito triste porque o outro não estava junto. E assim foi começando os pais a liberar para eles estarem conosco no presencial da Escola Sabatina e também no PG. E o PG fez uma grande diferença, porque eles foram trazendo uma visita, outra visita, foi trazendo mais pessoas para estar conosco, né? E a gente começa no embalo da sexta-feira, no pequeno grupo, que, como você disse, é tão bom que eles, às vezes, vai 10 horas, 10h30, e o pai está ligando, ei, tá aí, ele já foi embora, já acabou, já acabou, já tem 2 horas, mas ninguém quer ir embora. Então, todo mundo chega cedo para a Escola Sabatina, a gente passa o dia à tarde, né? A gente tem pequeno grupo, agora a gente também tem um grupinho que faz o louvor, então a gente se reúne para fazer o louvor na igreja, porque muitos querem, conforme o formulário que eu fiz, eles querem cantar, mas eles têm vergonha, não sabem como ir. Eu também não sou cantora, né? Mas a gente ajuda a entrar no ministério. Deus escolhe e o Espírito Santo capacita. E aí a gente vai trabalhando. Eu pedi muita unção do Espírito Santo, porque assim, a nossa conversa é diária, porque eu preciso entender o que eles precisam, mas também eu preciso ajudá-los e a gente não sabe de tudo, né? A gente vai aprendendo, buscando a experiência de um, de outro. Terminou o sábado à tarde, eles já engajam. Na verdade, na hora que acaba a escola sabatina, eles já querem ir lá para casa, almoçar, ficar lá e a gente almoça. Como eu falei na outra vez, às vezes não tem, gente, não, só tem arroz e feijão. Não tem problema se a gente comer arroz e feijão, aí a gente vai inventar, né? O que tem para comer, saladas, inventa só para estar juntos. E aí, passou o sábado à tarde, a gente vai para o vôlei, e também que acaba aí lá para as 10, 10h30, que é uma bênção. Então, a gente tem as formas de trazer sempre gente, quer dizer, adolescentes. Tia, eu posso levar meu amigo? Pode. Tia, o meu amigo quer ir? Pode. E nesse discipulado todo, a gente tem resultado, né, Lili? Hoje, uma vai batizar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso é para honra e glória do nome do Senhor, não é para honra e glória minha, nem honra e glória nem dele. Sempre eu falo isso para ele, porque isso é o Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Esse discipulado começa sempre no meio da semana, a gente conversa, como a Aline falou, a gente vai conversando, tentando entender o processo que eles estão passando. Muitos têm problemas familiares, a gente vai buscando psicólogos para estar falando em pequenos grupos para eles.
dependendo, a gente tem um joguinho de carta que eu quero colocar aqui dos Juntos. Ele é simples, não tem aquela caixinha dos Juntos que foi para as crianças fazerem. E eu mexendo naquela caixinha, eu descobri esse joguinho, porque tem várias perguntas que dali a gente consegue sentir como eles estão e a gente pode trabalhar talvez ali na sua dificuldade, no que eles estão passando. É um momento que eles abrem o coração, visita, e às vezes a gente vai com um tema para colocar no pequeno grupo. Adiante do testemunho deles, a gente troca o tema e vai na base que eles têm necessidade. Então, o pequeno grupo ele tem nos auxiliado bastante na comunhão, no relacionamento. Eles trabalham na igreja, como diáconos, na recepção, no louvor também. Tem sido uma bênção trabalhar com eles. Eu amo demais. Eu não sou, como você mesmo diz aí, eu não sou casada. O meu ministério é servir ao Senhor. Eu tenho a minha filha que é adolescente, hoje ela está em São Paulo com a mãe, que foi estudar na escola de adventista de lá, porque não tem ensino médio. Mas quando vem para cá, ela tem engajado, né, dentro, sempre me ajudando a fazer uma lembrancinha, algo mais. Então, eles sempre estão juntos ali, perguntando, tia, o que eu posso fazer, o que eu posso trabalhar, e eu sempre empurrando eles, né? Acho que você deveria trabalhar nessa área, eu acho que você deveria fazer isso, e hoje, uns já estão partindo para música mais especializada, outros já estão trabalhando em outras áreas. E eu louvo a Deus por isso, porque eles são a geração que vão estar tomando de conta de nós daqui a um dia, né? Eles vão estar à frente, em nome de Jesus. Amém, Luci. Você descobriu o seu ministério, o ministério que vicia é a missão. E eu, antes de introduzir o Daline, eu quero ler esse pensamento que eu não li na primeira aula, mas eu quero ler com vocês aqui. Olha só que lindo. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Se você é de Jesus, você não vai pensar em seguir o seu próprio caminho e vai atender às necessidades dos outros. Porque seguir a própria vontade e ficar com o de olho fechado para a necessidade do outro, ficou pregado lá na cruz. É vida nova para quem aceita Jesus. Amém. É isso que a gente vê na vida da Aline, né? A Aline o esposo não é adventista, né? Mas é uma pessoa fantástica. Logo, logo vai estar junto no discipulado dela. As pessoas têm um pouco mais de limitação, porque não pode ir juntos, às vezes fazendo a mesma coisa como casal, mas nem por isso ela arrumou isso como desculpa, né? E ele é uma bênção, ele já foi conosco para distribuir alimentos, já fez doações lá para os carentes, é uma bênção mesmo, tenho orado por ele. E a Aline vai contar, o pequeno grupo dela começou a partir de um grupo de oração de mulheres, que se reuniam sábado à tarde, eu fazia parte do grupo, e as filhas começaram a ir, eram adolescentes, mas não combinava muito os pedidos das meninas adolescentes e das mulheres, algumas mais idosas, e demorava aquela reunião, não era muito de afinidade. E aí pediram para a Aline dirigir um momento de oração com as meninas. E começou com 2 meninas. E daí o grupo cresceu, porque virou uma comunidade de apoio. Porque até um grupo de oração, gente, pode não ser uma comunidade. Vai lá, todo mundo pede, ora, cada um vai para suas casas, volta só na outra semana e todo mundo desabafa ali, mas dali fica e não continua em aprofundamento de relacionamento. Então, o grupo de oração dela, com essas 2 meninas, virou essa comunidade de que um se importa com o outro. E Aline, seja bem-vinda, conta a sua linda experiência com as meninas e seus garotos. Obrigada. É uma honra estar aqui também. Eu até não falei no primeiro encontro, mas a gente realmente tem esse apoio, né? O meu marido não é da igreja, mas muitas pessoas ali acabam apoiando em oração. A Eleni é uma dessas com quem eu conto muita coisa, né? E é muito bom ter isso, poder ter essa troca, porque a gente realmente, ali, nessa missão, ela preenche o nosso coração de um jeito que a gente se doa realmente para esses meninos ali. E no fim das contas, eu acho que a gente se sente tão agraciado por Deus nessa missão, é uma troca tão grande. Muitas vezes eles me falam, nossa, que bênção que foi isso, Aline, você é uma bênção na nossa vida. Eu falo, vocês são uma bênção na minha vida, né? Eles são uma bênção na minha vida. E a gente começou assim, pequenininho, só com 2 ou 3 meninas, mas ali eu sinto que o Espírito Santo foi guiando, porque era um grupo menor, e aí até eu acho que isso não às vezes a gente quer começar muito grande, um pequeno grupo um pouco maior, mas 2 ou 3 pessoas, a Bíblia diz, né, onde estiverem falando no meu nome, ali eu estarei. Então a gente começou assim, atendendo algumas necessidades
dessas meninas, inicialmente, eu orava muito para o Espírito Santo conduzir as meditações que a gente ia fazer, como conduzir ali os assuntos que fossem necessários para elas, e como um grupo de oração, elas iam fazendo os pedidos referente às questões da vida, os dilemas, ou mesmo alguma coisa que ia acontecer durante a semana, e a gente ia orando, e muitas vezes, durante a semana, a gente entrava em contato umas com as outras para saber, e aí, como é que foi lá, né, ou mesmo na semana seguinte. E a gente foi estabelecendo essa intimidade, né, do grupo e a confiança. Acho que a questão da liderança, ela tem que passar por isso, né? Você conseguir, né, como a nossa irmã aí também estava falando, da intimidade, da proximidade que você tem, eles confiam em você de uma forma que é só pelo Espírito Santo mesmo, e você tem que continuar sendo guiado por ele para guiar esses meninos no caminho certo. E aí esse grupo foi se fortalecendo tanto que hoje ele vai aumentando automaticamente, né? Porque é o que acontece, um vai falando para o outro, vão se sentindo ali no ambiente de segurança e vão passando um para o outro. Esses meninos e meninas ali hoje, a gente já formou alguns líderes, a gente percebe que alguns, a gente vê alguns já atuando na igreja, alguns deles, então, por essa comunidade que foi crescendo. E a gente foi atuando na questão social também, né? No começo eram poucos, a gente ia saindo com eles para algum lugar, para comer alguma coisa e tudo, e hoje eles mesmos apareceram alguns líderes, alguns ali afloraram isso, a gente percebe, né? Quem que tem um pouco mais dessa característica de liderança, e aí a gente vai apoiando. Então, em alguns momentos, eu não que eu seja desnecessária, mas eles não dependem somente de você como líder. O grupo acontece, ainda que eu não esteja presente, eles querem fazer, eles vão atrás, eles se reúnem, eles buscam um ao outro para acontecer aquela reunião ali que eles já gostam tanto e estão tão acostumados. E dentro deles ali, já foi nessa liderança, eles atuam na igreja, alguns ali como líderes de desbravador, da música, diversos departamentos, né, até da ASA, recepção, e os que não estão trabalhando acabam fazendo isso, né, que acontece, que a nossa irmã também falou, né, há pouco. Eles vão contaminando, né, vai chamando uma contaminação boa. Um vai chamando o outro para participar, o que tem mais vergonha, mais tímido, vai entrando pelo grupo, e eles foram se fortalecendo assim. Hoje, essas reuniões sociais que eles têm entre eles, a gente sabe que é muito importante eles se fortalecerem como grupo, porque no mundo a gente tem muita atividade para ser, né, para ser feita, e eles tendo essa fortaleza ali dentro da igreja, um grupo que é centrado em Jesus, fazendo coisas boas, né, jogos e tal, isso é muito importante para eles também. Eu percebo que isso a gente foi construindo aos poucos, e hoje isso também acontece, de um querer comemorar o aniversário do outro e tudo mais. E a outra coisa também que eu acho que é muito importante, que ficou forte no nosso grupo, foi essa questão da comunidade, do amor, do se importar com o outro, né? A gente consegue notar e se importar quando às vezes um não fala nada no grupo. E aí alguns me entram em contato comigo e falam: Aline, alguma coisa está acontecendo com fulano, vamos orar por ele, ou vamos visitar, ou vamos só ligar, mandar mensagem para saber o que aconteceu. E assim a gente vai cuidando um do outro, né? Eles vão aprendendo a prestar atenção na necessidade do outro, e isso eu percebo que é muito forte no nosso grupo. Muitas vezes eu estou orando por eles e eu sinto que o Espírito Santo me toca para mandar uma mensagem. Desligou o áudio sem querer, Aline. Oi, mandar uma mensagem, você falou? Mandar uma mensagem, eu mando mensagem, eu sinto que o Espírito Santo me toca para mandar uma mensagem específica de alguma coisa que eu li, enfim, para tal pessoa, e não é raro voltar a mensagem dizendo assim: Aline, parece que você adivinhou, e não é, né, não é mérito nosso, é mérito com certeza do Espírito Santo, que a gente se deixa guiar, e a gente se reúne todo sábado à tarde, então é um dia que é preguiçoso, digamos assim, né, de tarde, logo em seguida do almoço, sempre tem muitas atividades, mas eu digo para eles que sempre está ali quem precisa daquele momento, e dali a gente se preenche, a gente cuida um do outro com amor, e esse grupo é muito especial, né, na minha vida. Eles também fazem essa transformação, mútua, né, eu me importo com eles como líder, e eles acabam fazendo a diferença na minha vida também, né? Quando a gente atua dessa forma.
E é isso, assim, acho que a gente fazendo mais comunidades pequenas dessa, de troca desse cuidado e amor, acho que é isso que é a igreja, né? É esse ambiente de segurança onde a gente pode ser o que a gente é, né? Que lindo, Aline. 2 minutos que falta. Obrigada, Aline. Agora, a Aline está organizando o envolvimento deles, já fizeram, né? Eles vão na porta de mercado, pede alimento, e aí, para onde eles levam os alimentos? Para as pessoas que o meu pequeno grupo adotou, 7 famílias carentes, cada 15 dias a gente leva alimento. Meu prédio contribui com R$ 1.000 por mês. Os amigos das minhas vizinhas que fazem parte do meu pequeno grupo, para ajudar essas famílias. E os adolescentes estão entrando junto. Nós queremos formar lá grupos de alfabetização, tem adolescente que quer dar aula para meninos que não aprenderam a ler na pandemia. E a gente está fazendo intercâmbio entre as gerações. Pequeno grupo de mais idade, com adolescente. Daqui a pouco, um dia, se eles quiserem ir contar história para o meu pequeno grupo de criança, eles podem, os que têm habilidade de contar história, Aline, pode terça-feira à noite contar no meu pequeno grupo, né? Os que gostam de brincar, podem brincar com eles. A gente está os formando agora para serem missionários atual, né? Gente, só para encerrar. Aline, deixa eu só fazer. A Clene perguntou para você quantos adolescentes você tem no seu PGU. Você Eu vi, eu estava começando a escrever, comecei com 3, a gente está em 15, 16, e hoje meninos e meninas, assim, né? A gente, acho que está em torno de 15, 16. E hoje estamos nesse grupo pequeno ainda, mas que eu acho que é um número bom, né, de se trabalhar com eles, e cada vez, uma coisa que eu contei no outro também rapidinho, que assim, eles mesmos olham, às vezes, adolescentes, jovens que estão chegando na igreja, que não tem muito, que estão um pouco deslocados, e eles mesmos já apresentam um grupo de, ei, vem de tarde, né? A gente teve um batismo recentemente, rebatismo de um colega que estava chegando de novo na igreja, e ele já foi se firmando ali com eles, e já criou gente nova que está chegando na igreja aqui também, e eles vão chamando e assim vão entrosando outras pessoas. Então, acho que isso é bem legal também. Que legal, né? Essa é a nossa última oficina. Daqui 15 minutos começa o painel. Vou pedir licença só para sair, para passar 2 minutinhos do horário, porque foi maravilhoso ouvir vocês. Eu não contei sobre o meu pequeno grupo de estudo da Bíblia. Gente, 2 jovens que namoraram, gente, que estavam namorando meninas não adventistas, uma delas, na igreja, quando me viu falando disso, eu quero estudar a Bíblia com ela. Eu vou dizer para vocês que eu não tinha tempo mais, mas eu digo, como eu vou dizer não para uma pessoa que eu sei que quer fazer isso da Bíblia? Arrumei a quinta-feira à noite e começamos o estudo. E disse para ela, Lorena, arrume mais alguém que queira estudar a Bíblia, porque eu queria estudar com mais pessoas, né? E ela chamou uma outra pessoa que também namora um adventista. Como é que eles se conheceram? No pequeno grupo. Então, 2 jovens adventistas namorando 2 não adventistas que se conheceram também no pequeno grupo ou fora, não lembro bem da história deles, assim, agora no momento. E também é muito rápido o tempo, eu não preciso dar detalhes. Olha só, fizemos estudo sobre o batismo, Jesus o restaurador de vida, foi quinta passada. Gente, quem deu estudo bíblico? O primeiro foi o namorado da primeira menina, deu estudo bíblico. Nunca tinha dado estudo bíblico, deu. Foi muito bem, estudou a semana inteira. Ele falou sobre dízimo e as ofertas. Ontem, quinta-feira, sabe quem deu estudo bíblico? A Aline deve conhecer o Henrique. Super tímido, muito tímido. Gente, ele deu um estudo bíblico brilhante. Quem o animou? A namorada. A namorada está tomando tantas decisões, através dos testemunhos que eu conto, ela está já discipulando e falando de Jesus para as pessoas. E o Henrique disse, eu vi a Stephanie falando para uma amiga dela, parecia, porque eles foram à noite na casa de uma pessoa, parecia o Espírito Santo estava conduzindo ela, porque eu nunca vi Stephanie falar aquilo. Claro que era o Espírito Santo, eu falei, não é parece. Foi, a menina nem é batizada, está fazendo estudo bíblico, já está discipulando, e o próximo estudo bíblico quem vai dar vai ser ela. Percebe? Isto é, um grupo de estudo da Bíblia virou pequeno grupo. Só tem uma desvantagem, quando é um grupo de estudo da Bíblia, você às vezes vai pôr alguém para entrar, está lá no estudo sobre o sábado. É esse o único problema, mas você também pode transformar um grupo de estudo da Bíblia em pequenas comunidades, quando você se preocupa e você testemunha, você ora, meia hora só para ouvi-los. E no início ninguém falava nada, não se expunham, agora estão falando dos problemas, como foi mal o dia. E olha, gente, cada dia é um que pega 10 minutos para falar e fala as coisas profundas, porque já adquiriu o quê? Confiança no grupo. Tem tanta coisa para dizer, e eu queria só assim dar oportunidade para alguém que tem alguma pergunta, um testemunho, que possa fazer isso em 1 minuto, e 1 minuto rende, hein, gente? Tem alguém que tem uma pergunta para fazer, para as meninas ou para mim, ou um testemunho para contar do seu pequeno grupo?
Ninguém se habilita? Então, vou pedir o seguinte para vocês, compartilhe, que isso ficou gravado. Acho que essa aqui a gente conseguiu até ser mais completo do que a primeira. Tomara que, se for escolher uma gravação, escolha essa segunda aqui, que a gente lembra do que não falou, e envie para outros líderes de pequeno grupo que você conheça, né? Líderes desbravadores e assim por diante, que mexe com adolescente, mães também, pais, né? Também foram orientações importantes para pais e mães. E o que eu quero, meu maior sonho, gente, é que Jesus volte logo. E que essa geração de adolescentes que a gente está preparando, não para o futuro, para hoje serem missionários, eles têm uma força, uma potência que, se a gente realmente conhecer o potencial que eles têm, nossa, a igreja vai explodir de membros da igreja, porque eles são proativos, quando eles ganham uma causa, eles têm um propósito, quando eles se apaixonam, eles extrapolam o horário, não tem limite, apostem neles. E vocês verão como a sua igreja e o reino do céu avançará e Jesus vai logo voltar. E se você está um pouco desanimado ou capenga, espero que seja este momento de oficina tenha sido um momento para você refletir e buscar o Senhor, o Espírito Santo, para que o Senhor te dê todas essas experiências maravilhosas, porque o Espírito Santo é maravilhoso, ele não tem limite. A atuação do Espírito Santo não tem limite quando a gente se coloca nas suas mãos. E se a gente... Oi, pois não? Todo mundo diz que trabalhar com eles é encrenca, é problema, eu só ouço assim, nossa, como é que você aguenta? Dá muito trabalho, são problemáticos. Eu digo que são uma bênção, que eles são um amor. Sim. Como a Eveline mesmo falou assim, eles estão prontos para tudo que a gente coloca para eles, eles mandam bem, mesmo às vezes não sei saber, eles voltam, falam, mas não deu certo, então é assim que você tem que fazer. Eles vão, e como você disse, serão uma geração que estarão construindo a nossa igreja, né? Estarão cuidando de nós, em nome de Jesus. Amém. Primeiro, descubra o seu dom. Se você está aqui é porque você deve ter dom. Segundo, se a gente acha que eles incomodam, que está difícil, veja se não é. Primeiro, você pode estar doente, você pode estar com estresse, depressão, tem que se tratar, tomar remédio, ir para o psicólogo, buscar. Sim, às vezes é um problema de saúde que você está passando, de desânimo. Às vezes é falta do Espírito Santo. Pode ser. E quando o Espírito inunda a gente, ele nos usa tão poderosamente que a gente não vê limite, e eles vão juntos. Então, reflita sobre a sua vida, se caso você está um pouco desanimado, se é que tiver alguém aqui, que das duas uma, ou está doente fisicamente, ou pode ser emocionalmente, né? Ou pode ser falta do Espírito Santo, porque ele, gente, completa tudo aquilo que a gente precisa. Permanecer em Cristo e virar muitos frutos, para a sua honra e sua glória. E é isso. Nós vamos já para o painel, né? Vou fazer parte também desse painel. Não sei o que vão me perguntar, é surpresa, mas eu aguardo vocês lá também. Foi uma bênção estar com vocês e compartilhe essa gravação para beneficiar e abençoar a vida de muitos líderes da nossa igreja. Helene, termina com a oração, por favor. Estou vendo o pastor Celso. Pastor, o senhor pode orar por nós? O microfone está fechado, né? Ok, me ouvem? Grande Deus e nosso Pai do céu, te louvamos, te agradecemos e te rendemos também, de maneira muito especial, a nossa adoração, através do ministério que o Senhor nos chama a trabalhar pelos adolescentes da sua causa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos influências para eles. Eles recebem, Senhor, tantas influências diárias das pessoas do mundo, das mídias, enfim, de tantas coisas, e necessitam de um norte espiritual. Ajuda-nos, Senhor, diariamente a compreender, buscar compreender um pouco mais o mundo desses jovens, desses adolescentes, e queremos ser para eles o braço estendido do Senhor. Abençoa de maneira especial cada líder dos adolescentes, cada líder dos jovens, cada um dos que estão aqui especialmente nesse encontro, buscando compreender, aprender, se desenvolver melhor, para atender uma comunidade de jovens e adolescentes. Pedimos de maneira especial que o Senhor abençoe também os pais de adolescentes que estejam presentes aqui e aqueles que alguns dos líderes deste grupo atendem. Pedimos de maneira especial que siga abençoando a irmã Eleni, siga abençoando de maneira especial os líderes também aqui da nossa missão, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês.